O curso da vida de uma pessoa é algo imprevisível, seu caminho impossível de prever. Nas profundezas dos corredores labirínticos da masmorra de Shinjuku, um grupo de 4 aventureiros está a postos em meio aos escombros de uma vasta câmara com pilares. Uma delas, uma jovem de uniforme escolar armada com um arco, chama por um homem chamado Arushige, confidenciando que, até hoje, se sentia presa em um emprego sem futuro e sem ideia do que o amanhã lhe reservava. Ao seu lado, um espadachim com um rabo de cavalo alto empunha sua katana e repete o nome dele com urgência. Ele volta sua atenção para outro companheiro, afirmando que suas palavras agora devem ter mais peso. Afinal, ele reflete, há apenas um mês ele não passava de um funcionário de escritório comum. A cena muda, retrocedendo para um mês antes. Em um escritório estéril, Arushige Yamamoto se curva diante de seu gerente, que o informa friamente que não haverá bônus, aumentos ou promoções. O peso de sua vida corporativa é palpável, horas extras intermináveis e não remuneradas por apenas um salário base. Ele solta um longo e derrotado suspiro. A verdade é revelada. Arushige Yamamoto, após 16 anos usando seus pontos fortes pela empresa, foi demitido aos 38 anos. Agora desempregado, ele se senta em um banco de parque, com o olhar fixo em uma árvore enorme e retorcida que envolveu um arranha-céu, uma masmorra. Um pensamento se forma em sua mente, talvez ele devesse tentar ser um explorador. O pensamento é imediatamente seguido por uma pergunta a si mesmo: o que diabos é um explorador? Ele caminha pela cidade, lendo um panfleto que lhe dá a resposta. Cerca de 20 anos atrás, edifícios começaram a se transformar em ninhos de monstros através de um processo chamado dungeonificação. Aqueles que ousam desafiar esses labirintos são conhecidos como exploradores. Se derrotarem o chefe nas profundezas, a instalação retorna ao seu estado original. Alguns buscam reaver suas vidas cotidianas, outros caçam tesouros, e alguns simplesmente desejam testar a própria força. O caminho que cada um escolhe depende inteiramente deles. Ele assiste a um vídeo promocional onde uma jovem energética com Maria Chiquinhas adornadas com estrelas e óculos de proteção incentiva novos recrutas, dizendo que eles também podem se tornar um explorador e realizar seus sonhos. Quando o vídeo termina, a instrutora, Konomi Sakuragi, pergunta se há alguma dúvida. Ele se pergunta sobre umas letras miúdas de aspecto sinistro que achou ter visto. Antes que possa perguntar, Sakuragi anuncia que o registro ocorrerá em uma sala separada, assustando-o com a transição repentina. Ele a segue até um grande salão, onde param diante de um monumento enorme e preto, coberto de runas brilhantes. Sakuragi o instrui a colocar a mão sobre ele e dizer seu nome e idade. Ele obedece, sua voz ecoando levemente ao declarar: sou Arushige Yamamoto, 38 anos. Com a mão ainda na pedra, ele se vira para Sakuragi com um olhar de incerteza, perguntando se é realmente só isso que é necessário. Ele permanece em silêncio, com a testa franzida em dúvida. A expressão dela se suaviza enquanto confirma que este monumento é o que designa todos os exploradores. Ela admite que, às vezes, o processo parece tão simples que é como se estivessem recebendo tratamento especial. Voltando ao seu papel profissional, ela se desculpa pela divagação e lhe dá a próxima instrução: dizer a palavra status. Ele obedece, pronunciando o comando em voz alta. Em um instante, uma tela retangular translúcida se materializa bem na sua frente, pegando-o de surpresa. Enquanto ele encara a tela, Sakuragi explica que seu conteúdo é visível apenas para ele. Ela exibe suas informações básicas: Arushige Yamamoto, humano, 38 anos, nível 1, com saúde e vigor completos, mas sem nenhuma habilidade listada. Ela enfatiza que o mais importante é que ele pode se tornar mais forte ao derrotar monstros e subir de nível. Ela detalha a importância das habilidades, explicando que, embora algumas sejam adquiridas com treinamento árduo, todos recebem algumas habilidades iniciais no momento do registro. A qualidade dessas habilidades iniciais, ela ressalta, é uma medida direta do talento inato de alguém como explorador. Ele começa a entender a gravidade da situação. Sakuragi acrescenta que até mesmo um homem mais velho como ele tem uma chance se conseguir uma habilidade decente. Com uma intensidade focada, ela o incita a ler em voz alta as habilidades listadas em sua tela de status. Ele se preparou, seus pensamentos se concentrando em um único conceito crítico: talento. Os resultados de seu registro se materializaram diante dele na tela de status. Listava seu nome, Arushige Yamamoto, 38 anos, e 2 habilidades iniciais: identificação e dominação de todas as coisas. Ele olhou para a recepcionista, Konomi Sakuragi, e seu coração afundou. A expressão dela era de pena indisfarçada, um olhar que gritava fracasso. Ela tentou explicar, observando que identificação era uma habilidade razoavelmente útil para verificar o status de monstros e outros exploradores. No entanto, quando se tratava de dominação, ela hesitou, admitindo não conhecer os detalhes. Vendo sua hesitação, ele concluiu que não devia ser bom. Seu rosto se contorceu de pesar ao dar a má notícia. Dominação, ela esclareceu, era infame por ser uma das 3 piores habilidades iniciais que um explorador poderia receber. Era, em uma palavra, terrível. A habilidade funcionava consumindo o poder espiritual do usuário, ou SP, para controlar monstros. Sua falha fundamental, no entanto, era sua profunda fraqueza. Ela deu mais detalhes: apenas monstros fracos podiam ser controlados, e era preciso usar a habilidade Identificação apenas para confirmar sua fraqueza de antemão. Monstros mais fortes eram completamente imunes aos seus efeitos, tornando-a inútil em qualquer confronto sério.
Com a explicação sombria concluída, ela ofereceu uma despedida hesitante, desejando-lhe uma boa vida como explorador. As palavras só eram vazias enquanto ele se virava para deixar a área de registro em silêncio. Ele parou no saguão movimentado, cercado por jovens exploradores vibrantes e bem equipados. Agarrando sua licença recém-emitida, uma sensação de amarga resignação o dominou. Ele já sabia o tempo todo. Ele tentou se convencer de que não importava. Tornar-se um explorador tinha sido apenas um capricho, uma decisão espontânea sem pensar muito a respeito. Não era como se ele estivesse planejando fazer carreira com isso. Ele permaneceu no corredor movimentado, observando outros exploradores mais confiantes passarem, com um único pensamento ecoando em sua mente: será que ele realmente não tinha talento? Enquanto um grupo particularmente vibrante passava, ele não pôde deixar de sentir o forte contraste. Aos 38 anos, sentia-se um velho neste mundo de jovens prodígios, uma constatação que fazia um sentido amargo. De repente, uma bota pesada bateu no chão perto dele, chamando sua atenção. Um murmúrio percorreu os espectadores que reconheceram o grupo que se aproximava, com alguém sussurrando com admiração que eram os Cavaleiros Absolutos. O grupo movia-se com um ar de poder inegável. Um belo guerreiro em uma armadura de placas reluzente liderava o caminho, sua expressão calma e confiante. Ao seu lado caminhava uma mulher com um rabo de cavalo alto, a mão pousada perto do cabo da katana em suas costas, seguida por seus companheiros de aparência igualmente formidável. Perdido na multidão, ele os observou seguir pelo corredor. O ar zumbia com os sussurros dos outros exploradores, que falavam sobre o status lendário do grupo como o mais forte e seus planos de invadir a masmorra de Shinjuku. A conversa sobre a força deles despertou uma ideia. Ele se lembrou de uma de suas próprias habilidades, identificação, que lhe permitia verificar o status de monstros e outros exploradores. Uma onda de curiosidade o invadiu. Ele estreitou os olhos, focando sua intenção no grupo que se afastava, imaginando como seria o status dos chamados mais fortes enquanto ativava a habilidade. Sua visão mudou quando uma tela translúcida de informações começou a se formar sobre a figura da guerreira. Enquanto os dados eram compilados, ela parou, inclinando a cabeça ligeiramente como se sentisse um olhar invisível sobre ela. A informação tornou-se nítida. O nome dela era Kokonoi Sakurako, uma humana de 24 anos no nível 139. Seu status era uma lista impressionante de habilidades poderosas: identificação, acuidade, intuição, múltiplas resistências de alto nível e artes de combate avançadas. A disparidade era avassaladora. Ele percebeu que tais habilidades especiais eram o resultado de talento inato, uma linhagem forte e treinamento implacável. O fato de alguém uma geração inteira mais jovem que ele poder alcançar tais alturas era incrível, quase risível. Uma risada vazia escapou de seus lábios. Ele se afasta da entrada da masmorra de alto nível, deixando os exploradores famosos para trás. Enquanto ele parte, os membros do grupo conversam entre si, um deles sugerindo que derrotem um único monstro como recordação da visita. Enquanto ele parte, Kokonoi Sakurako para de repente, virando a cabeça bruscamente com um som agudo. Seu olhar é intenso, como se ela tivesse acabado de sentir uma presença invisível. Seu companheiro de equipe, o jovem de armadura de placas, percebe sua parada abrupta e pergunta o que há de errado. Ela descarta a preocupação dele, afirmando que não foi nada. Ainda assim, ela não consegue afastar a sensação. Ela olha para trás na direção que Yamamoto foi, perguntando se a estranha presença que sentiu era real ou apenas sua imaginação. Deixando o grupo de elite para trás, Harushi Yamamoto chega ao seu próprio destino, a masmorra Nippori. O prédio é antigo e coberto por trepadeiras grossas. Respirando fundo para acalmar os nervos, ele decide entrar. Sua decisão é baseada na recomendação da recepcionista da guilda, Konomi Sakuragi. Ele se lembra do conselho animado dela, explicando que para um explorador de primeira viagem, Nippori é ideal porque seus monstros são fracos e há pouquíssimas baixas. A memória da voz dela o segue enquanto ele entra no interior escuro e rochoso da masmorra. Ela lhe dissera que, assim que terminasse sua exploração, deveria contatar a guilda e, com isso, seu treinamento como explorador estaria completo. Mas, enquanto ele está sozinho na penumbra, uma gota de suor escorre por sua têmpora. Uma sensação de desconforto começa a tomar conta dele. O corredor longo, escuro e vazio se estende à sua frente, com sua atmosfera opressiva desconfortavelmente familiar. A visão desencadeia uma memória desagradável, lembrando-o do escritório da empresa quando era forçado a trabalhar horas extras a noite toda. A memória se torna vívida. Seu chefe, enfurecido, bate a mão em uma pilha de documentos, exigindo saber por que não estão prontos. Yamamoto tenta explicar que deveria ser o trabalho do chefe de departamento, mas seu gerente grita para que ele termine até amanhã. Oprimido e derrotado, Yamamoto só consegue se desculpar, aceitando a culpa. Ele permanece congelado, preso não pela escuridão da masmorra, mas pela memória penetrante de sua vida anterior. Os sussurros de suas colegas de trabalho ecoam em sua mente, rotulando de um perdedor patético, de novo e de novo. Balançando a cabeça violentamente, ele afasta os pensamentos intrusivos. Ele diz a si mesmo para parar de pensar na empresa, ele agora é um explorador. Já que está aqui, ele decide se divertir e conquistar a masmorra de Nippori. Com determinação renovada, ele planta o pé firmemente no chão da caverna. Ele raciocina que não importa se lhe falta talento, ele ainda tem economias e todo o tempo do mundo para fazer essa nova vida dar certo. Com sua determinação solidificada, ele se aventura mais fundo na passagem rochosa.
Um som fraco e agudo de repente chama sua atenção, fazendo-o parar e olhar ao redor, surpreso. Virando-se, ele avista a origem do barulho. Uma pequena criatura gelatinosa está no chão, emitindo um brilho suave e outro som baixo de Kyun. Ele encara, surpreso. É um monstro, com aparência exatamente como ele havia imaginado. A criatura dá um pequeno pulo, aparentemente inofensiva. Decidindo obter mais informações antes de agir, ele concentra sua intenção e ativa sua habilidade de identificação. Uma janela de status aparece em sua visão, detalhando a natureza da criatura. É um slime de nível 1 em condição normal, com 19 pontos de vida, 2 pontos de magia e 2 habilidades, investida e absorver. Ele observa com um toque de divertimento, pensando consigo mesmo que é assim que os monstros são de verdade. Nesse instante de guarda baixa, o slime se lança para frente, colidindo no ar. A criatura colide com seu estômago com uma força inesperada. O impacto o deixa sem ar, seus olhos se arregalam em choque com o ataque súbito e eficaz do monstro minúsculo. Ele se recuperava do impacto, estirado no chão da masmorra. A dor aguda o atingiu com um choque de incredulidade, ele realmente havia sido acertado. Seu primeiro instinto foi verificar sua condição, mentalmente acessando seu status. A tela de status confirmou o dano, 8 pontos. Com apenas 54 pontos de vida restantes, ele calculou rapidamente que só conseguiria aguentar mais 6 ataques como aquele. A dura realidade o atingiu em cheio, mais um golpe e ele estaria morto. Seus olhos percorreram seus próprios detalhes. Harushi Yamamoto, 38 anos, nível 1, com as habilidades dominação de todas as coisas e identificação. Enquanto esse pensamento terrível o dominava, o slime começou a vibrar e avançar mais uma vez. O pânico o invadiu. Ele conseguiria derrotá-lo? Conseguiria ao menos desviar? Ele sabia que esta era uma situação terrível. Seu olhar voltou para a tela de status, seus olhos fixos em uma única linha, dominação de todas as coisas. Uma ideia desesperada se formou. Ele entendia o método agora, era uma aposta de tudo ou nada. Enquanto o slime avançava, ele decidiu que tinha que fazer alguma coisa, qualquer coisa, com esse poder. Ele estendeu a mão para frente, uma onda de energia crepitando ao seu redor enquanto gritava o nome da habilidade, dominação. O silêncio tomou conta da caverna, quebrado apenas pelo som de sua própria respiração ofegante. Quando ele olhou, o slime não estava mais atacando. Ele estava parado placidamente diante de seus pés, emitindo um som suave. Um novo status flutuava sobre ele, aguardando ordens. Yamamoto ofegou, atordoado com a mudança repentina. Ele olhou incrédulo, uma onda de alívio invadindo. Tinha funcionado. A tal dominação tinha realmente funcionado. Isso significava que a criatura estava agora sob seu comando. A súbita liberação da tensão, no entanto, o deixou enjoado. Ele apertou o peito, sentindo a energia ser drenada. Uma rápida olhada em seu status confirmou sua suspeita, seu SP havia despencado de 54 para 14. A habilidade havia consumido impressionantes 40 pontos. Ele se recompõe, respirando fundo. A exaustão é profunda, mas ele a descarta com uma careta, refletindo que não é nada comparado à experiência exaustiva de trabalhar em seu terceiro dia consecutivo de horas extras. Ele volta sua atenção para o slime agora dócil. Ele se lembra de ter ouvido que monstros fracos normalmente não obedecem a comandos, mas vê-lo esperando pacientemente por ordens lhe dá uma ideia. Ele decide testar sua obediência, instruindo-o a tentar pular para ele. Para sua surpresa, a criatura começa a pular imediatamente. Está obedecendo. Ele se pergunta se sua mana estava simplesmente matura antes. Como se para confirmar seu entusiasmo, o slime se lança alto no ar com um último salto energético. Ele diz ao slime que pode parar, e ele se acalma imediatamente. Uma expressão pensativa cruza seu rosto enquanto ele acaricia o queixo. Ele percebe que, se a criatura for tão obediente, talvez haja uma chance para ele, afinal. Colocando sua nova vantagem à prova, ele saca uma pequena faca e ruge o comando para atacar. O slime domado dispara para frente, colidindo com um slime hostil idêntico com uma força surpreendente. O ataque do slime domado atordoa o inimigo. Aproveitando a oportunidade, Yamamoto avança, desferindo um golpe decisivo com sua faca que oblitera a criatura hostil. Ele fica ofegante, a luta vencida. Ele solta um grito triunfante. Aquele foi o quinto que ele derrotou. Uma onda de realização o invade. Seu aperto se firma no cabo da faca. Uma poderosa constatação o atinge, se ele conseguir continuar assim, até mesmo ele pode lutar. Ele pode sobreviver. O pequeno slime pula animadamente, como se estivesse comemorando a vitória com ele. Divertido, Yamamoto verifica seu status e descobre que seu nível subiu para 2. Ele confirma para seu companheiro que seu nível de fato subiu um pouco. Seu sorriso dá lugar a uma risada vazia. O momento triunfante na masmorra desaparece, substituído pela imagem nua e opressiva dele trabalhando até tarde, sozinho em um vasto e escuro escritório. O peso de sua realidade retorna. Sua mente volta para o vazio esmagador de seu escritório, um contraste gritante com o chão rochoso da masmorra onde seu novo companheiro, Kyo, espera pacientemente. Voltando ao presente, ele se agacha e dá um tapinha gentil na forma gelatinosa de Kyo, soltando uma pequena risada enquanto ele balança em resposta. O slime parece questionar a súbita mudança de humor de seu mestre.
Ele reflete sobre esse novo vínculo, percebendo que, pela primeira vez em sua vida, ele tem um subordinado que o parece compartilhar do sentimento. Com um novo senso de propósito, ele se levanta. Ele decide se esforçar um pouco mais e volta sua atenção para a entrada de uma caverna escura ali perto. A masmorra em si está localizada dentro de um prédio abandonado de vários andares, sua fachada de concreto agora coberta por uma vegetação densa e escura sob um céu nublado. Saindo da entrada da masmorra, ele enxuga o suor da testa, parecendo um tanto atordoado pela luz do dia. Nesse momento, uma voz chama seu nome. Ele se vira e vê Konomi Sakuragi correndo em sua direção, ofegante ao parar. Ela imediatamente começa a repreendê-lo, lembrando de que ele deveria ter se reportado a ela assim que entrasse na caverna. Ele se desculpa, explicando que estava ocupado caçando monstros e estava prestes a ir até lá. A desculpa dele a pega de surpresa. Ela gagueja, perguntando se ele realmente passou o tempo todo caçando monstros. Ele confirma, acrescentando que acabou de terminar sua exploração. Ela então revela a verdade chocante: mais de 15 horas se passaram desde que ele entrou na masmorra pela primeira vez. A revelação o deixa atordoado. Ele olha para o céu, comentando que se acostumou tanto a virar noites em seu emprego anterior que nem percebeu quanto tempo havia passado. Ela retruca que só porque ele está acostumado não significa que pode caçar monstros por mais de 5 horas seguidas, embora ele acrescente que isso foi mais divertido do que seu antigo trabalho. Ele explica melhor: seu trabalho anterior era apenas um processamento infinito e solitário, sem fim à vista. Aqui, no entanto, seu nível sobe e ele pode ver um progresso tangível. A atenção dela se prende imediatamente às suas últimas palavras, e ela pergunta com surpresa se o nível dele realmente subiu. Ele confirma que sim, embora apenas um pouco. Para descobrir o quanto, ele invoca sua tela de status, que se materializa à sua frente com um leve som. A tela exibe suas informações: Harushige Yamamoto, 38 anos, agora no nível 8. Ele relata isso a Sakuragi, acrescentando com um toque de autodepreciação que é um ritmo lento para um homem mais velho. A declaração casual dele a deixa completamente atonita. Ela processa internamente o fato chocante: ele ganhou 8 níveis em um único dia. Enquanto tenta compreender isso, ela explica que, independentemente do nível, normalmente leva muito tempo para ganhar um único nível, mesmo para os exploradores mais rápidos. Ela percebe que a velocidade de crescimento anormal dele é resultado direto de caçar por mais de 10 horas sem descanso. É uma taxa sem precedentes. Yamamoto, enquanto isso, apenas observa com uma expressão confusa. Ele, ainda focado no procedimento, pergunta sobre o relatório que precisa preencher. Atrapalhada, Sakuragi diz rapidamente que já confirmou tudo e que ele está livre para ir para casa. Ela observou se virar para ir embora, com a mochila já presa para a jornada. Ele ofereceu uma despedida simples, dizendo que já estava de saída. Enquanto a figura dele se afastava à distância, ela ficou com uma pergunta profunda. Ela se questionava quem Harushige Yamamoto realmente era. Enquanto isso, Yamamoto viajava no trem, com o vagão chacoalhando ao seu redor. Ele estava sentado, agarrando um pequeno embrulho, com uma expressão distante e cansada. Seu olhar permanecia desfocado, perdido em pensamentos enquanto olhava pela janela. Uma única palavra ecoava em sua mente: amanhã. O vagão do trem se encheu de outros passageiros, um mar de rostos cansados voltando de suas próprias rotinas diárias. Ele estava entre eles, uma figura exausta na multidão. Sua vida era um ciclo exaustivo. Depois das masmorras, ele enfrentava as exigências implacáveis de seu trabalho no escritório, cercado por monitores brilhantes e papelada sem fim. Ele voltava para casa apenas para desabar na cama, exausto demais para sequer trocar de terno, com o quarto ao seu redor sendo um testemunho de sua negligência. Mas agora, olhando para a cidade enquanto um novo dia amanhecia, ele teve um momento de clareza. Percebeu que, ultimamente, não tivera uma única chance de realmente pensar sobre sua própria vida. Essa constatação trouxe uma sensação de incerteza. Agarrando o embrulho em seu colo, ele se perguntou o que o futuro agora lhe reservava. Seu aperto no tecido se intensificou, uma onda de determinação percorrendo. Um novo empreendimento estava prestes a começar. Ele observava a vasta paisagem urbana, onde uma árvore massiva e sobrenatural se erguia sobre os prédios e linhas de trem. Um sentimento de determinação tomou conta dele enquanto considerava seu próximo passo, pensando consigo mesmo que estava ansioso por isso. Em outro lugar, um jovem aventureiro confiante de cabelo claro deu um sorriso astuto para sua companheira, uma pequena maga de chapéu pontudo que o olhava com os olhos arregalados. Bem, então, ele anunciou com frieza: hora de se juntar ao grupo. Ele e a maga estavam parados em uma porta com o resto de seu grupo. Uma mulher com uma longa trança desejou-lhes uma boa viagem, admitindo sua inveja. Sentado no chão, um guerreiro de armadura gritou impacientemente para que fossem logo, reclamando que não poderiam ter muitas licenças. Para Luísa Yamamoto, era mais um dia exaustivo na empresa opressora. Uma colega de trabalho estava parada junto à sua mesa, lembrando de não pensar em ir para casa até que seu trabalho estivesse terminado. Ele retrucou que já estava fazendo tudo o que podia, mas suas palavras não tiveram muito efeito. Ela se virou e foi embora sem dizer mais nada. Ele a observou partir por um momento, o estresse evidente em seu rosto, antes de voltar seus olhos cansados para o brilho do monitor de seu computador. Sua concentração foi quebrada momentos depois, quando seu gerente começou a gritar seu nome do outro lado do escritório, exigindo saber onde estava um conjunto de documentos.
Atrapalhado, Yamamoto só conseguiu gaguejar uma resposta, prometendo pegá-los imediatamente. A memória opressiva desapareceu quando Yamamoto acordou sobressaltado em sua cama, com uma fina camada de suor na testa. Ele se sentou, percebendo com um suspiro de alívio que ainda estava tendo pesadelos com aquele emprego horrível. Ele jogou as cobertas para o lado e foi até a janela, abrindo as cortinas com um puxão forte. Lembrou a si mesmo com firmeza que não era mais um funcionário de escritório, era hora de mudar de ares. Olhando para o horizonte da cidade, ele ficou com as mãos na cintura, uma nova determinação endurecendo sua expressão. Com um suspiro decidido, ele declarou que era hora de ir ao trabalho. Seu novo local de trabalho era a masmorra de Shinjuku. Nas profundezas de seus andares superiores, uma criatura monstruosa com uma bocarra cheia de dentes afiados como agulhas soltou um grito estridente. A fonte do grito se revelou, dois monstros parecidos com goblins, empunhando armas rústicas, que avançaram em direção a Yamamoto. Em resposta à emboscada, sua mão se moveu com velocidade praticada, puxando uma pequena carta retangular de um dispositivo em seu pulso. A carta brilhou com poder, liberando dois cortes de energia que se cruzaram e derrubaram ambos os goblins em um único e fluido movimento. Yamamoto permaneceu pronto, sua expressão intensa e focada no caminho à frente. Ele se vira, com a lâmina em punho, no exato momento em que um goblin salta das sombras, com as garras apontadas para sua cabeça. Mas seu ataque é mais rápido. As lâminas gêmeas de luz que ele invocou disparam para cima, perfurando a criatura através do peito antes que ela possa desferir um golpe. Com a ameaça eliminada, sua atenção se volta para as pequenas criaturas gelatinosas que apareceram. Ele parece satisfeito, dando-lhes nomes, Sura Ishiro, Sura Jiro, Sura Saburo. Uma delas, Kyu, emite um som alegre. Ele decide avançar um pouco mais na masmorra. No dia seguinte, no entanto, seu retorno ao salão da guilda é recebido com um grito agudo de Konomi Sakuragi, que exige saber o que ele pensa que está fazendo. O choque dela é direcionado ao grande monstro de gosma sentado calmamente ao lado dele. Ela pergunta, furiosa, se ele trouxe um monstro para fora da masmorra. Ele tenta acalmá-la, mas ela já está em pânico, declarando que primeiro ele virou a noite e agora isso é um desastre ambulante. Ela ameaça relatar o incidente imediatamente, enquanto ele protesta que também está apavorado. A comoção no balcão de recepção chama a atenção. A questão central fica clara, é possível cancelar uma idoma? Ele explica freneticamente que a situação é ruim, a gosma deve ter entrado em sua bolsa quando ele estava saindo da masmorra no dia anterior. Ele jura que nem percebeu e não tem ideia de como cancelar o vínculo. Ela ouve, sua expressão mudando de alarme para contemplação. Ele admite que, embora a situação seja ruim, algo nela é estranho. Curiosa, ela pergunta o que ele quer dizer. Ele esclarece que, normalmente, usar habilidades fora das zonas de masmorra designadas aciona alertas instantâneos da guilda. No entanto, apesar de ter um monstro domado com ele no meio da cidade, ele não foi sinalizado de forma alguma. Seu progresso sem precedentes deixou Konomi Sakuragi pensativa. 8 níveis em um único dia, somados a uma habilidade completamente desconhecida, era uma anomalia que ela não conseguia ignorar facilmente. Ela observou ao lado de seu slime plácido, e uma certeza crescente se solidificou em sua mente, havia definitivamente algo estranho naquele homem. Ela debateu internamente se deveria denunciá-lo, mas a ideia da extensa papelada fez hesitar. Com um sorriso forçado e radiante, ela se virou para o perplexo Yamamoto e declarou que, por enquanto, estava tudo bem. Ela explicou seu raciocínio, ele não havia acionado nenhum alerta de habilidade e não era tecnicamente legal possuir monstros. Então, com uma súbita explosão de volume, ela proclamou sua fé nele, enquanto resmungava baixinho que denunciá-lo seria uma dor de cabeça enorme. Yamamoto apenas a encarava, totalmente confuso com sua rápida mudança de comportamento. Com um último conselho, ela o advertiu para não exibir seus slimes por aí novamente, lembrando-o do susto que ele lhe dera. Ele concordou rapidamente, ainda atordoado com o encontro. Quando ele se virou para sair, ela o chamou uma última vez, sugerindo que ele tentasse a masmorra de Shinjuku. O nome o fez parar. Ele seguiu o conselho dela. A voz de Sakuragi ecoou em sua memória, explicando que Shinjuku era um avanço, com monstros apenas ligeiramente mais fortes que slimes. Dentro da estrutura dilapidada, ele se viu enfrentando criaturas semelhantes a goblins, com a faca já em punho. Momentos depois, ele estava de pé sobre uma montanha de monstros derrotados, enxugando o suor da testa. Seu status confirmava seu progresso, nível 19, com várias habilidades de combate agora no nível 4. Ele se lembrou com ironia da avaliação de Sakuragi sobre a dificuldade da masmorra. Ligeiramente, de fato. Os corpos das criaturas mortas, que se assemelhavam a javalis monstruosos, começaram a se dissolver em partículas de luz, deixando para trás apenas seus itens materiais. Ele pegou um dos itens, uma presa grande, e ativou sua habilidade de avaliação. A informação apareceu diante dele, uma presa de goblin, com um valor estimado entre 500 e 800 ienes. Ele soltou um suspiro cansado. Ele está em meio aos escombros de um andar da masmorra, com um profundo sentimento de mudança tomando conta dele. Com uma expressão determinada, ele reconhece sua nova realidade, não é mais o assalariado que costumava ser. Ele finalmente se tornou um explorador. Enquanto ele saboreia o momento, seu slime domesticado, Kyu, salta energicamente em sua direção, anunciando sua presença com um grito alegre. No entanto, não é apenas um slime, mas 3.
Yamamoto invocou um pequeno esquadrão, nomeando os Surashiro, Surajiro e Surasaburo. Uma avaliação rápida revela suas estatísticas individuais, cada um é um combatente capaz com habilidades de investida e absorção. Ele elogia sua nova equipe pela excelente coordenação, dando tapinhas em suas formas gelatinosas instruindo-os a continuar explorando a área. Os três Slims respondem em uníssono, ansiosos para obedecer. Ele reflete sobre como é útil ter um esquadrão, embora observe a limitação atual, ele só pode manter 3 de seus monstros ativos por vez, e não pode levá-los todos para casa ou pela cidade. Com seu esquadrão de Slims abrindo o caminho, ele avança. A luta constante começa a desgastá-lo, deixando-o ofegante e suando, mas seus companheiros atacam seus inimigos invisíveis implacavelmente. Após a batalha, ele inspeciona seus saques, uma quantidade decente de presas de monstros. Ele observa que são todos itens baratos e de baixo valor, o que apenas fortalece sua determinação de farmar mais. Sua atenção é então atraída para um canto escuro e recluso da masmorra. Um pensamento, nascido de inúmeras horas jogando videogame, surge: tesouros estão sempre escondidos em lugares como este. Agindo com base no palpite, ele se vira para seu slime líder e dá uma ordem: Surashiro deve ir verificar a passagem escura. Enquanto a criatura desliza para a escuridão, ele controla suas expectativas. A área provavelmente já foi limpa, mas ele sente que vale a pena dar uma olhada, só por precaução. Ele chamou por seu slime, Surashiro, apenas para que ele emergisse da passagem, achatado e derrotado. Seu rosto se contorceu em surpresa e preocupação. O motivo da condição do slime tornou-se imediatamente claro. Logo à frente, um grupo de exploradores hostis havia encurralado uma jovem. Ela estava amarrada e amordaçada, mantida cativa por um homem musculoso com um moicano e seus 2 comparsas. O líder do grupo se virou, sua expressão mudando de divertimento para irritação com a interrupção. Os olhos da garota cativa se arregalaram em terror e em um apelo silencioso por ajuda ao ver o recém-chegado. Ele sorriu com desdém, deduzindo corretamente pelo rosto chocado do homem que ele possuía uma habilidade de avaliação. O captor afirmou com confiança que seu próprio nível devia ser muito mais alto. Uma constatação fria percorreu Yamamoto: o homem era forte. Seu olhar caiu sobre o slime derrotado se contorcendo no chão. Com desprezo, ele perguntou se a criatura patética pertencia a Yamamoto, antes de pisar e esmagá-la completamente. Ele zombou, declarando que qualquer um que se desse ao trabalho de usar lixo inútil como Slims devia ser um lixo também. O ataque verbal continuou enquanto ele apontava com desdém. Chamou Yamamoto de velho patético, zombando de sua habilidade lixo, seus monstros lixo e seu nível lixo, acrescentando que quase sentia pena dele. Uma ideia cruel então ocorreu ao homem de moicano. Com uma risada perversa, ele convidou Yamamoto a se juntar à diversão deles, sugerindo que seria uma emoção única na vida e até se oferecendo para deixá-lo dar uma palpada em sua cativa aterrorizada. A expressão de Yamamoto endureceu, tornando-se uma máscara fria. A crueldade presente desencadeou uma memória de seu passado, uma lembrança silenciosa e dolorosa: eu ouvi que ela morreu. Ele se lembrou de estar sentado no escritório escuro, ponderando as circunstâncias da morte dela. Ele se perguntava se a culpa era do chefe do departamento, ou se ela havia tirado a própria vida. Uma onda de arrependimento o invadiu ao pensar que se alguém a tivesse ajudado, mas era tarde demais. Ainda assim, o sentimento não resolvido permaneceu, alimentando sua determinação no presente. Ele se lembrou da impotência de sua vida passada, com as mãos cerradas em silenciosa frustração em uma mesa de escritório, incapaz de agir. Esse sentimento estava intrinsecamente ligado à memória de uma garota indefesa e amordaçada e aos restos sem vida de um companheiro que ele não conseguiu proteger. Mas agora, de pé na masmorra, ele resolveu que não era mais o homem que costumava ser. Ele jurou viver esta nova vida em seus próprios termos e se recusar a fazer qualquer coisa que não quisesse. Seu propósito tornou-se singular e claro. Desta vez, ele iria salvá-la. Seus olhos se estreitaram com convicção absoluta, determinado a ter sucesso, não importava o que. Seu oponente, Inukai, zombou da ideia. Caçoando da intenção de resgate, ele descartou o pensamento e declarou que simplesmente mataria Yamamoto e o daria de comer aos monstros da masmorra. Com um rugido gutural, Inukai brandiu seu machado imenso, gritando uma única e brutal ordem: morra! A lâmina pesada cortou o ar, apenas para ser parada abruptamente a centímetros do rosto de Yamamoto. Inukai olhou incrédulo. A mão de Yamamoto, agora crepitando com uma energia estranha, semelhante a um relâmpago, havia parado o machado em pleno golpe, segurando-o sem esforço. Ele então projetou sua mão brilhante para frente, liberando o poder diretamente em seu oponente atordoado enquanto invocava uma habilidade: domar. Seu olhar está fixo na jovem apavorada e amordaçada, Aizaki Makoto, e em seu captor. A determinação em seus olhos é absoluta. Com a mão pressionada firmemente contra a testa de Inukai, ele canaliza o estranho poder, mantendo Brutamontes atordoado no lugar. O suor escorre em sua têmpora enquanto ele dá uma ordem baixa, mas firme. Ele diz a Inukai para ir embora agora, para nunca mais mostrar o rosto para ela e para nunca mais machucar ninguém. A resposta de Inukai é um bufo desdenhoso, uma lufada de ar que sugere que a tentativa foi um completo fracasso. A energia parece se dissipar. Vendo isso, um dos companheiros de Inukai cai na gargalhada, apontando em zombaria. Ele chama Yamamoto de idiota, declarando que a habilidade de domar é inútil contra humanos. O mesmo homem, enfurecido pela aparente tolice, grita com seu líder:
Ele questiona se Inukai ao menos entende suas próprias habilidades e ordena que ele mate Yamamoto, que esmague seu crânio. Em resposta à ordem, Inukai não faz nada. Seu aperto afrouxa, e seu enorme machado de batalha cai de sua mão, o cabo partindo-se em dois ao atingir o chão de pedra. A subtenação é desconcertante. Inukai vira as costas para a luta, levando seu subordinado a perguntar o que há de errado. Ele só consegue gaguejar, incapaz de compreender o comportamento de seu líder. Ignorando seus seguidores confusos, Inukai fala com uma voz monótona, anunciando que vai para casa. Seus companheiros o encaram, uma pergunta pairando no ar entre eles. Seus olhos estão vagos, sem foco. Um comando está sendo executado em sua mente, e ele repete sua intenção em voz alta: ele vai para casa. Ele se vira e vai embora, anunciando sua intenção de ir para casa. Seus dois companheiros, deixados para trás com a cativa, gritam atrás dele em total descrença, exigindo saber o que ele está fazendo. Vendo seu líder abandoná-los, os dois homens restantes entram em pânico. Eles gritam uma última vez antes de darem no pé e fugirem pelo corredor da masmorra, deixando a garota amarrada para trás. Com a ameaça imediata afastada, Yamamoto se ajoelha ao lado da garota cativa. Ele a tranquiliza, dizendo que está tudo bem agora, e oferece um pequeno frasco de vidro, insistindo para que ela beba o conteúdo. Ele a observa por um momento, sua mente revivendo o confronto. Ele admite para si mesmo que agiu puramente por instinto, nunca acreditando de verdade que sua habilidade realmente funcionara em um humano. Um novo pensamento começa a se formar. Ele cerra o punho enquanto uma certeza o atinge: este poder definitivamente não é uma habilidade de domar comum. Aninhando seu companheiro Slime, Kill, ele olha para baixo com uma expressão gentil. Ele explica que só fez aquilo porque queria ajudar. Kill, no entanto, parece agitado. O Slime insiste que a poção deve ter sido cara e que nem sequer tinha sido usada ainda. Ele declara o desejo de recompensá-lo, mas Yamamoto descarta a ideia, dizendo que não há necessidade. Ele se vira para a garota agora recuperada, Aizaki Makoto, e acena de forma displicente. Ele diz a ela que saber que ela está segura é o suficiente para ele. Ela parece hesitante em aceitar isso, agarrando o tecido de seu uniforme. Mas ela não vai embora. Em vez disso, ela dá um passo à frente, com uma expressão séria e suplicante, enquanto faz um pedido direto, se ele formaria um grupo com ela. A proposta inesperada o pega completamente de surpresa. Ele só consegue encará-la de volta, com uma gota de suor na têmpora, totalmente perplexo com a pergunta. Um homem de cabelo escuro espetado e olhar determinado faz um voto solene. Nesta nova vida, ele fará apenas o que quiser e não fará o que não quiser. Sua firme resolução colide imediatamente com a dureza da realidade. Ele encara os restos gosmentos de um slime derrotado, cujo núcleo vale míseros 500 a 800 ienes. Enquanto recolhe os restos, ele admite um ponto crucial para si mesmo. Ele ainda precisa de dinheiro para viver. Seu grande princípio é, portanto, alterado. Ele evitará fazer o que não quer, tanto quanto for possível. O pensamento desencadeia a memória de um encontro recente. Inukai havia aparecido, perguntando zombeteiramente se ele estava tentando bancar o herói. Ele disse ao homem para não incomodá-los, pois estavam no meio de algo. O homem de cabelo espetado foi pego completamente de surpresa. Naquele momento tenso, ele ativou silenciosamente uma habilidade, avaliação. Seu olhar percorreu o grupo de Inukai, captando os detalhes do homem que mantinha uma jovem em cativeiro. A avaliação identificou a cativa como Azuzaki Makoto, uma arqueira de 18 anos do bando do Lobo Negro. De volta ao presente, tendo sido salva, ela olha para ele com sincera gratidão, agradecendo por sua ajuda. Com o perigo já passado, ele se senta no chão da masmorra, suspirando de alívio. Ele se vira para Azuzaki, que está ajoelhada por perto, e pergunta se ela está ferida em algum lugar. Ela confirma silenciosamente que não está. Azuzaki, sentindo-se em dívida, insiste que fará questão de reembolsá-lo pela poção que ele usou. Ele desvia o olhar, um pouco sem graça, dizendo a ela para não se preocupar com... Dentro de uma loja de armas, a ferreira Naguma Yumi se dirige a espadachim Kokonoi Sakurako. A Yumi comenta que os renomados cavaleiros de Asakusa estão finalmente se aventurando na masmorra de Shinjuku e pergunta a Sakurako o quão confiante ela se sente sobre a expedição. Ela se vira, descartando a questão da confiança. Para ela, essa não é a maneira certa de pensar sobre isso. Ela afirma categoricamente que, onde quer que se vá, a lei é simplesmente a sobrevivência do mais apto. Enquanto se dirige para a saída, Sakurako agradece e diz a Yumi para apreciar a lâmina. A ferreira responde casualmente, quando quiser. Após a partida de sua cliente, a Yumi se senta, exalando uma nuvem de fumaça de seu cigarro com um suspiro pesado. Ela reflete que, se uma de suas melhores clientes vai desaparecer por um tempo, as coisas certamente mudarão. O pensamento se conclui enquanto a vista muda para o exterior da loja. O lugar vai ficar quieto, uma perspectiva que a Yumi considera uma verdadeira chatice. A cena muda para uma rua movimentada da cidade, onde uma placa ornamentada em arco sobre a via diz Beco do Explorador. O beco está repleto de pessoas, um mercado vibrante cheio de exploradores examinando as várias barracas e lojas. No meio da multidão, os vendedores chamam potenciais clientes. Um homem mais velho e alegre oferece guia fresca que, segundo ele, te mantém de pé, enquanto um homem mais jovem anuncia suas poções como as mais baratas da cidade.
Um mapa revela a natureza deste local. O Beco do Explorador é um mercado sancionado pela guilda, repleto de lojas de armas, armaduras e equipamentos de sobrevivência, convenientemente localizado a apenas 1 minuto da estação Eno. Dentro do mercado movimentado, Haruisa Yamamoto observa os arredores com uma expressão cansada. Ele reflete que Azuzaki lhe disse que este era o lugar para substituir sua arma quebrada, mas não esperava a dimensão do local. Seus pensamentos são interrompidos por uma voz chamando seu nome. Ele se vira, com um olhar interrogativo no rosto. É Azuzaki Makoto, que animadamente coloca o celular na frente dele. Ela insiste para que ele olhe, apontando que, de acordo com o site que ela está vendo, uma loja próxima tem as melhores classificações de armas. Ele hesita, admitindo que gostou bastante da atmosfera do último lugar que visitaram. Azuzaki, no entanto, parece despreocupada, respondendo que qualquer lugar serve. De repente, sua expressão se enrijece com determinação. Ela declara que de jeito nenhum vão se contentar com pouco, se estão atrás de equipamento, tem que ser de um vendedor de confiança. Com uma determinação feroz, ela promete encontrar a combinação perfeita para ele. Seguindo a liderança dela, eles se encontram em outra barraca, onde um vendedor exibe uma variedade de espadas e adagas. Azuzaki aponta e discute as opções enquanto Yamamoto observa, claramente sendo guiado pela experiência dela. Após uma busca exaustiva, o esforço o esgotou completamente. Yamamoto se curva, ofegante de exaustão. Ele não imaginava que fazer compras pudesse parecer outro campo de batalha. Ele se endireita, examinando a multidão densa. Chamando por Azuzaki, ele sugere que façam uma pequena pausa, mas sua pergunta é recebida com silêncio. Olhando ao redor, ele não consegue vê-la em lugar nenhum. A dura realidade o atinge, ela desapareceu. Perdido na multidão, ele tenta se tranquilizar, pensando que ela responderá em breve. Mas uma olhada em seu celular confirma sua preocupação, ele não consegue contatá-la. Por enquanto, ele decide que só precisa encontrar um lugar para se sentar. Ele abriu caminho pela rua lotada, sua busca por Azuzaki se mostrando inútil. Com uma expressão sombria, ele decidiu prosseguir com sua tarefa original sozinho. Sua atenção foi então capturada por uma placa que apontava para um beco estreito. Anunciava armas e armaduras e tinha o nome que ele procurava, Loja Naguma. Seguindo a seta, ele se viu diante de uma construção rústica de pedra e madeira. Ele parou, confirmando para si mesmo que o lugar realmente existia, e se preparou para entrar. Quando a pesada porta de madeira rangeu ao abrir, o som atraiu a atenção de uma mulher lá dentro. Ela parou de fumar, seu olhar aguçado e inquisitivo enquanto ele espiava para dentro. Entrando completamente na loja, ele viu paredes repletas de lâminas e armaduras. A mulher soltou uma baforada de fumaça e ofereceu uma bem-vinda confiante, comentando que já fazia algum tempo que um novo cliente não encontrava o caminho para a loja Naguma. Ela saiu de trás do balcão com uma rapidez surpreendente, diminuindo a distância entre eles. Inclinando-se, foi direto ao ponto, perguntando que tipo de arma ele estava procurando. Sua presença imponente o deixou nervoso. Ele começou a suar, gaguejando ao tentar explicar sua necessidade de armas duplas, com as palavras presas na garganta. Ela observou a reação dele com um olhar de quem entende, comentando sobre como ele era tímido. Sem esperar por uma resposta, ela perguntou se poderia dar uma olhada, estendendo a mão para ele enquanto ele soltava um grito de protesto assustado. Seu aperto era firme enquanto ela palpava seu braço e ombro. Após um momento de avaliação, ela murmurou pensativa e comentou sobre sua constituição robusta, para a grande surpresa dele. Seu foco então mudou para as mãos dele. Apertando sua palma, sua postura tornou-se profissional ao identificar o tônus muscular específico de alguém que usou excessivamente as facas fornecidas pela guilda. Ela deduziu que ele as havia usado até o osso e agora buscava algo de verdade, perguntando se sua avaliação estava errada. Ela percebeu sua franqueza, admitindo que havia se esquecido de se apresentar. Um Haruisa Yamamoto nervoso só conseguiu gaguejar em concordância, confirmando que a avaliação dela sobre sua situação estava correta. Ela se apresentou formalmente como a Naguma Yumi, a proprietária da forja, expressando a esperança de que ele se tornasse um cliente regular. Ele, por sua vez, disse seu nome e confessou que era apenas um iniciante. A Yumi notou sua aparência distinta de funcionário de escritório, um comentário que ele reconheceu com uma risada autodepreciativa, admitindo que era uma observação comum. Com as apresentações feitas, ela declarou que era hora de falar de negócios. Ela o conduziu por uma escadaria de pedra sinuosa e iluminada por tochas, para as profundezas do estabelecimento. Enquanto a seguia, ele se repreendeu internamente, percebendo que estava simplesmente indo atrás dela sem nem mesmo explicar que estava apenas olhando, muito parecido com o que havia feito com Azuzaki-san. Ele não conseguia afastar a sensação de que essa mulher o havia decifrado completamente. Ela não era nada como o ferreiro corpulento e barbudo que ele sempre imaginara, um contraste gritante com a mulher poderosa, mas refinada, que caminhava à sua frente. Como se estivesse lendo sua mente, ela se virou e adivinhou corretamente que ele estava se perguntando como alguém com a constituição dela poderia balançar um martelo. Surpreso com a percepção dela, ele negou veementemente. Ela prometeu mostrar-lhe a forja mais tarde, mas o instruiu a primeiro usar sua habilidade de avaliação nela, sugerindo que os resultados seriam reveladores. Ele ficou surpreso por ela saber que ele possuía a habilidade de avaliação. Ele se lembrou de que, embora o Beco dos Exploradores tivesse suas exceções, a guilda permitia o uso de habilidades básicas dentro de seus limites.
Ele ativou a habilidade, e uma tela de status detalhada se materializou diante de seus olhos. Revelou o nome dela, Anaguma Ayumi, 31 anos, e um nível impressionante de 108. Suas habilidades eram numerosas e de nível incrivelmente alto, com ferraria e avaliação no máximo. Enquanto ele olhava incrédulo, ela perguntou calmamente se essa exibição dava um pouco mais de peso às suas palavras. Ele gaguejou em protesto quando Anaguma Ayumi começou a listar casualmente suas medidas pessoais, começando com um busto de 90 centímetros. Atrapalhado, ele insistiu que aquilo era informação mais do que suficiente. Com um sorriso brincalhão, ela se inclinou um pouco para a frente, perguntando se ele queria ainda mais detalhes. Enquanto uma porta pesada rangia ao se abrir ao lado deles, ela finalmente cedeu, pedindo desculpas por provocá-lo e anunciando que haviam chegado. Ele ficou paralisado contra uma parede de pedra, o rosto uma máscara de choque absoluto, com as mãos erguidas em um gesto defensivo. Ayumi não conseguiu conter o riso de sua reação, achando sua expressão embaraçada adorável. Dentro de uma câmara espaçosa de paredes de pedra, repleta de ferramentas, armamentos e uma grande forja, a ferreira Anaguma Ayumi gesticula com orgulho. Ela anuncia a Haruisa Yamamoto que está à sua oficina. Ele permanece perto da entrada, absorvendo a visão impressionante, embora um tanto desordenada. Ela explica seu ofício, afirmando que cria todos os tipos de armas, com cada peça sendo feita sob medida. Seu trabalho é totalmente exclusivo, pois ela adapta tudo aos pedidos específicos do cliente, orçamento e até mesmo aos materiais de sua preferência. Ao ouvir isso, Yamamoto expressa sua incerteza. Ele questiona se ela tem certeza sobre oferecer um trabalho personalizado para um novato completo como ele, ressaltando que eles nem sequer discutiram o orçamento ainda. Anaguma apenas o encara, com uma expressão indecifrável. Ele insiste, mencionando que a loja dela supostamente só vende para clientes especiais ou indicados por eles. Essa reputação exclusiva torna a oferta dela para ele ainda mais estranha, e ele pergunta por que ela o escolheria. Um pequeno sorriso de quem sabe das coisas se forma nos lábios dela. Em resposta, Anaguma começa a explicar o segredo da loja. Ela revela que o estabelecimento é configurado para que apenas certos tipos de pessoas possam percebê-lo, já que a placa está oculta por um bloqueio de percepção. Há apenas uma condição para sequer notar a loja, o que leva Yamamoto a perceber que deve ser por isso que ele conseguiu vê-la. Ela confirma a conclusão não dita dele, apontando um dedo em sua direção. O simples fato de ele ter conseguido entrar significa que ele deve possuir uma habilidade única. Anaguma admite que gosta de pessoas com qualidades raras ou diferentes, e a chegada dele despertou seu interesse, embora a decisão de fazer um pedido ainda seja dele. Yamamoto permanece em silêncio, uma gota de suor escorrendo por sua têmpora enquanto ele processa o peso das palavras dela. Ele considera suas opções em silêncio. Tendo tomado sua decisão, ele explica que ainda tem algumas economias de seu antigo emprego de escritório. Anaguma pega o dinheiro que ele oferece, parecendo genuinamente surpresa. Ela comenta que não esperava que ele tivesse um orçamento decente. Sua postura muda para uma de foco intenso. Ela supõe que ele não tem ideia de quais materiais pedir, então ela mesma simplesmente o avaliará. Com um olhar penetrante, ela invoca sua habilidade, a avaliação. Uma tela de status se materializa, exibindo os resultados de sua habilidade. Ela revela seu nome completo, Yamamoto Arushige, 38 anos, e seu status como um humano de nível 19. Suas habilidades são listadas por completo: controle de Kurald, avaliação, resistência mental, faca, NV4, evasão, NV4, busca, NV3, espírito de luta e instinto. Yamamoto fica ao lado, com uma expressão cansada enquanto suas capacidades são expostas. Seus olhos se estreitaram enquanto ela processava o status dele. O texto embaralhado que ela tinha visto não era uma mera habilidade de domesticação, era uma habilidade única. Seu foco se concentrou no nome da habilidade, seu olho se arregalando em choque quando as verdadeiras palavras se tornaram claras: domínio sobre todas as coisas. Enquanto processava essa revelação surpreendente, sua série de perguntas começou. Ela perguntou há quanto tempo ele era um explorador, ao que ele respondeu pensativamente que fazia cerca de um mês. Ela então o pressionou sobre como exatamente sua arma quebrou. Ele explicou que havia bloqueado o ataque de um ciclope e a lâmina simplesmente se estilhaçou. A resposta dele despertou algo dentro da ferreira. Naquele momento, Ayumi Anaguma sentiu uma pergunta se formando, acompanhada por uma emoção crescente. A origem desse sentimento era dupla. A primeira questão vinha do texto corrompido que ela havia avaliado, aquele vislumbre da frase domínio sobre todas as coisas. Mesmo como uma exploradora veterana de 10 anos, ela nunca tinha visto nada parecido. A segunda questão surgiu de seu crescimento incrível. Alcançar o nível 19 em apenas um mês era algo inédito. No entanto, ela raciocinou que, se um crescimento tão forte estivesse ligado a uma habilidade única, era pelo menos plausível. Mas mesmo com esses fatos surpreendentes, o que Ayumi achou mais incomum não foi a habilidade em si. Foi o tempo. Seus pensamentos se voltaram para a lâmina quebrada. Ciclopes eram monstros poderosos, mas seus golpes normalmente não quebravam armas padrão emitidas pela guilda. Mesmo com uso intenso, essas lâminas deveriam durar 6 meses, talvez um ano. O fato de a dele ter quebrado era significativo. A implicação era clara. Antes mesmo de enfrentar aquele ciclope, em apenas um mês, ele deve ter brandido aquela arma milhares de vezes. Dezenas de milhares.
Enquanto o pensamento cruzava sua mente, ela viu o cansaço em seu rosto, uma gota de suor traçando um caminho por sua têmpora. Essa percepção culminou em um sentimento súbito e intenso que surgiu dentro de Ayumi. Ela se lançou para frente, agarrando o ombro dele com firmeza. Surpreso com o contato repentino, ele só conseguiu soltar um suspiro de surpresa. Ele é segurado firmemente pela ferreira, a Naguma Ayumi, cujo rosto está iluminado por uma excitação intensa, quase febril. Ela diz a ele que ele é verdadeiramente especial, um sentimento nascido de uma curiosidade profunda e genuína que criou raízes dentro dela em relação a Haruisa Yamamoto. Essa curiosidade sempre foi sua força motriz. Para perseguir a emoção do desconhecido, Ayumi primeiro se tornou uma exploradora. Para ajudar as pessoas a mergulharem nesse mesmo desconhecido, ela se tornou uma ferreira. Ela sempre foi atraída por coisas que não entende. E agora, vendo-o como o maior dos desconhecidos, ela faz uma proposta surpreendente. Ela diz a ele para esquecer o pagamento, este fica por conta dela. Ela declara que é um investimento pessoal, motivado por seu desejo de ver até onde ele pode ir. Yamamoto só consegue reagir com uma descrença atônita. Ela solidifica sua oferta com uma pose confiante, apresentando-se formalmente como Ayumi Naguma e prometendo forjar pessoalmente sua nova arma. Oprimido pela generosidade inesperada, Yamamoto gagueja seus agradecimentos. Sua gratidão é interrompida, no entanto, quando ela começa a listar os requisitos para fazer a melhor arma possível para ele. Ela explica que tem muito a aprender, precisando saber sua altura, peso, densidade muscular, hábitos de brandir a espada e até mesmo seu odor corporal, deixando-o completamente desnorteado. Antes que ele possa protestar, ela se inclina, sua expressão de concentração feroz, declarando que precisará examinar tudo. Yamamoto só consegue dizer um fraco espere. Enquanto o suor escorre por seu rosto. Em outro lugar, em uma rua movimentada cheia de exploradores, Azuzaki Makoto ouve a história de Yamamoto com espanto. Ela o questiona, incapaz de acreditar que ele conseguiu uma arma feita sob medida de graça. Ele confirma com um sorriso cansado que muita coisa aconteceu, um pequeno curativo agora visível em sua bochecha. Ela comenta sobre sua aparência de zumbi, perguntando se ele está bem, já que sua boca estava aberta. Afastando o cansaço, sua energia retorna ao pensar na nova arma. Ele diz a ela que estará pronta em 3 dias, bem a tempo para a próxima expedição, e admite que está animado para ver como ela será. Enquanto ele olha de volta para a placa da oficina Naguma, um olhar quieto e confiante se estabelece em seu rosto. Ele percebe que a ferreira sente exatamente o mesmo. A Naguma Ayumi se inclina sobre uma mesa cheia de esquemas e livros de referência, com um leve sorriso nos lábios. Com uma caneta na mão, ela adiciona detalhes a um projeto meticulosamente, seu foco absoluto enquanto confirma sua análise. Seu trabalho valida suas suspeitas, e ela levanta o olhar dos papéis, com os olhos brilhando de entusiasmo profissional. Ela declara para a oficina vazia que as coisas estão prestes a ficar muito mais interessantes. Enquanto isso, nos corredores dilapidados da masmorra de Shinjuku, uma voz ecoa, tentando juntar as peças de uma série de eventos confusos. O orador relata como um explorador de meia-idade, aparentemente comum, apareceu inesperadamente e conseguiu domar seu subordinado. O alvo dessa domesticação, Inukai, está preso no chão sob uma bota pesada. Ele olha para cima, incrédulo e frustrado, questionando como isso pôde ter acontecido. Ele protesta que não apenas seu companheiro Date se tornou um pacifista, mas ele tinha a impressão de que a habilidade de domesticação era ineficaz contra humanos. Ajoelhados por perto, 2 de seus associados oferecem uma confirmação hesitante. Um deles gagueja que, em circunstâncias normais, a domesticação de fato não deveria funcionar em pessoas, enquanto o outro simplesmente murmura em contemplação, incapaz de explicar a anomalia. O líder, cuja bota prende no Kai, muda o foco de seu questionamento para outro assunto. Ele pergunta sobre o ciclope que eles soltaram no nível superior da masmorra, lembrando-os do plano de deixá-lo eliminar os exploradores novatos para que pudessem saquear os corpos. Seus subordinados trocam um olhar nervoso antes que um deles relate que o plano falhou. O ciclope, ele explica, já foi derrotado. O culpado, segundo os rumores, foi o mesmo explorador de meia-idade. A expressão do líder se fecha. Sem uma palavra, ele pressiona a bota na cabeça de Inukai, a pressão fazendo o homem gritar de dor e medo. Um dos subordinados começa a gaguejar o nome de seu líder, Kuroji, alarmado. Ele então levanta o pé, erguendo-se em toda a sua altura com um sorriso predatório se espalhando por seu rosto. Com um novo alvo em mente, ele decide que é hora de fazerem uma visita a esse homem misterioso e se apresentarem. 3 dias se passam. De volta à oficina Naguma, Ayumi se apoia em uma bancada, com uma expressão satisfeita no rosto enquanto se dirige a seu cliente. Ela o informa que os resultados dos testes são excelentes, acrescentando com genuína curiosidade que ele é um indivíduo verdadeiramente interessante. Ela apresenta a arma finalizada, uma formidável espada larga com uma lâmina escura e complexa. Observando o homem manejá-la, ela comenta que, a julgar por seus movimentos, parece ser um bom encaixe, e pede a confirmação dele. No entanto, o homem segurando a lâmina está claramente com dificuldades. O suor escorre em sua testa enquanto ele se esforça com toda a sua força apenas para manter a arma maciça nivelada, seus braços tremendo sob o peso imenso. Seu rosto se contorce em um grito desesperado, discordando veementemente da avaliação dela. Ele berra que definitivamente não é um bom encaixe, exclamando que uma arma como essa é perigosa demais para ele manusear.
Uma jovem em uniforme escolar segura seu celular, exibindo uma imagem de Haruisa Yamamoto equipado para uma masmorra. Diante dela, o próprio Yamamoto está de costas, com uma enorme e ornamentada espada de duas mãos chamada Black Ruler presa às costas. Uma sobreposição de dados no celular detalha as propriedades da espada. É uma espada de duas mãos de 5 estrelas com habilidade auto-reparo e um bônus passivo para suas habilidades, uma arma considerada muito acima de suas posses. A cena muda para o interior da masmorra de Shinjuku, onde a mesma jovem e outro explorador se veem encurralados por dois monstros enormes de um olho só. Enquanto estão de costas um para o outro, uma terceira fera avança em primeiro plano, sua mão com garras estendida em direção a eles. Em resposta à ameaça, ela se mantém firme, com um arco longo em mãos. Um dos monstros ciclópicos recua, um impacto visível em sua cabeça indicando que acabou de ser atingido por uma flecha rápida e precisa, atordoando-o momentaneamente. Vendo que seu tiro criou uma abertura, ela grita com urgência, agora. Seu olhar está fixo no monstro atordoado, sinalizando para seu parceiro atacar. Atendendo ao seu chamado, Yamamoto salta de uma saliência mais alta, gritando enquanto desce a Black Ruler em um golpe devastador sobre a cabeça. A lâmina maciça atinge a cabeça do monstro, esmagando-a com um impacto enquanto sua parceira grita seu nome. Após o fim da batalha, ela se vira para ele com um sorriso de admiração. Ela o elogia, comentando que ele já pegou o jeito de sua nova e poderosa arma. Ele descansa a grande espada em seu ombro, enxugando o suor da testa. Com uma leve risada, Yamamoto admite que ainda sente que a espada o está usando, e não o contrário. Uma tela de status se materializa, identificando-o como Yamamoto Arushige, de 38 anos e nível 19, e listando suas habilidades, incluindo espírito de luta e intuição. Analisando o salão de pilares agora silencioso, um deles sugere que encerrem por hoje. A outra voz concorda rapidamente. Com o trabalho na masmorra concluído, a cena transita para o exterior de um edifício moderno com fachada de vidro, sob um céu diurno. Lá dentro, Yamamoto e sua parceira estão diante de Konomi Sakuragi em um balcão de avaliação, que está abarrotado com os materiais de monstros que coletaram. Sakuragi os cumprimenta com um sorriso alegre, parabenizando-os pelo trabalho e anunciando que as dezenas de itens totalizam um valor de 140.500 ienes. Ela então se oferece para preparar um extrato detalhado para eles. Azuzaki expressa seu espanto com a rapidez com que seus ganhos estão se acumulando. Yamamoto, com uma aparência um tanto exausta, mas satisfeito, comenta que o que eles ganharam em um único dia já ultrapassa seu antigo salário mensal. Ele então se vira para ela, sugerindo que ela vá para casa primeiro enquanto ele revisa alguns detalhes do processamento com a atendente. Surpresa com a dispensa repentina, Azuzaki gagueja sua concordância. De volta ao balcão, a recepcionista da guilda, Konomi Sakuragi, agradece a Yamamoto pela paciência e lhe entrega um extrato. Enquanto Azuzaki observa a uma curta distância, Sakuragi menciona outro assunto, mais sério. A expressão de Yamamoto endurece enquanto ele esclarece o assunto, a prisão das pessoas que atacaram Azuzaki. Ele afirma, sombriamente, que entende que será difícil. A dificuldade reside nos próprios culpados. O grupo, conhecido como o Bando do Lobo Negro, tem um histórico de tal comportamento. Uma lembrança surge de Azuzaki amarrada e amordaçada por seus agressores. Como seus crimes ocorrem dentro das dungeons, fora da jurisdição direta da guilda, reunir provas sólidas contra eles é quase impossível. Sakuragi oferece um pedido de desculpas sincero, explicando que, embora a guilda esteja em alerta, há pouco mais que possam fazer. Yamamoto, de costas para ela, reconhece a situação em silêncio. Ele se afasta do balcão, seus pensamentos se tornando sombrios. A maneira mais rápida de se livrar deles, ele reflete, seria se eles simplesmente se entregassem, uma perspectiva improvável e sinistra. No momento em que ele sai, a voz de Azuzaki interrompe sua melancolia. Ela o chama pelo nome, tendo esperado por ele em vez de ir para casa. Ele se vira, surpreso por vê-la ainda ali, e pergunta o que houve. Ela hesita, segurando nervosamente a alça de sua bolsa, incapaz de encontrar as palavras imediatamente. Reunindo coragem, ela o encara com um rubor esperançoso e pergunta se ele gostaria de jantar com ela. Ela fica sem graça com a própria ousadia, tentando rapidamente esclarecer seu convite. Gaguejando, ela explica que seus irmãos não estão em casa esta noite, sugerindo que é uma boa oportunidade para se conhecerem melhor. Yamamoto é pego totalmente de surpresa. Ele considera as palavras dela, percebendo que nunca tiveram uma noite de confraternização da equipe. Um pequeno sorriso se forma em seu rosto enquanto ele concorda, dizendo que parece uma boa ideia. Ela sorri radiante, aceitando alegremente a resposta dele enquanto começam a andar. Azuzaki insiste que, como foi ela quem convidou, será ela quem pagará pela refeição. Ele recusa gentilmente a oferta dela, explicando que deveria ser o contrário. Ele vê isso como sua oportunidade de agradecê-la adequadamente e insiste em bancar o adulto, dizendo para ela pedir o que quiser. Enquanto eles se afastam juntos pela rua, nenhum dos dois percebe uma figura observando à distância. Inukai, vestindo um moletom escuro, fala ao telefone, com o olhar fixo no casal. Mais tarde, em um restaurante de Yakiniku, Yamamoto está sentado a uma mesa cheia de comida e pratos vazios já empilhados. Seu grande machado de batalha repousa contra o assento ao seu lado enquanto ele encara a grelha com uma expressão um tanto sobrecarregada. Do outro lado da mesa, Azuzaki come com entusiasmo.
Ela para, notando a falta de participação dele, e pergunta com preocupação se o estômago dele está bem, observando que ele não comeu muito. Ele dá um sorriso cansado, explicando que é simplesmente isso que acontece quando se envelhece. Ele diz a ela que apenas observar uma pessoa jovem saborear a comida já o satisfaz. Ele gesticula em direção à variedade de pratos na mesa, parecendo encorajá-la a continuar comendo à vontade. Ela olha para ele, um pouco surpresa com o sentimento dele. Um garçom se aproxima da mesa para anotar outro pedido, listando várias carnes e acompanhamentos. Os olhos de Azuzaki brilham de puro deleite com a menção de mais comida, enquanto Yamamoto observa a reação dela com uma expressão cansada, mas afetuosa. Ela olha para Yamamoto do outro lado da mesa, com uma expressão sincera, enquanto oferece seus agradecimentos. Ele provavelmente assume que ela se refere ao churrasco, dizendo para não se preocupar e pedir mais se quiser. Atrapalhada, ela rapidamente esclarece que sua gratidão é por algo completamente diferente. A gratidão dela vem de uma situação muito mais terrível. Ela se lembra dos eventos da masmorra, como ele a salvou quando foi atacada por um monstro e como foi capturada em seguida. É por causa da intervenção dele, ela explica, que ela pode estar aqui agora, ganhando a vida como exploradora. A lembrança se desvanece e seu foco retorna ao presente. Ela o encara diretamente, afirmando com todas as letras que sua vida atual é inteiramente graças a ele. Suas palavras sinceras pairam no ar, o silêncio quebrado apenas pelo som da carne na grelha. Quebrando o momento de silêncio, ela se desculpa por ter deixado o clima estranho. Com um leve rubor, ela pede que ele continue cuidando dela. Ele sorri calorosamente e garante que ela pode contar com isso. A refeição termina sob o céu noturno, deixando uma sensação de profunda satisfação. Mais tarde, enquanto caminham por uma rua tranquila, ela agradece a ele mais uma vez pela refeição. Ele força um sorriso, dizendo que fica feliz por ela ter gostado. Internamente, no entanto, um suor frio escorre por sua testa ao perceber que subestimou gravemente o apetite de uma jovem exploradora e o consequente estrago em sua carteira. Sua expressão tensa não passa despercebida. Azuzaki o olha com preocupação, dizendo que se sente mal e perguntando se ele tem certeza sobre pagar por tudo. Ele insiste freneticamente que está tudo bem, sua compostura começando a ruir. Um jovem em traje de trabalho prático oferece um conselho de despedida a uma estudante do ensino médio, dizendo-lhe para cuidar dos mais novos quando ela começar a trabalhar. Com um sorriso radiante, ela concorda com entusiasmo. Ele continua, refletindo que os adultos devem parecer compostos. Suas palavras são interrompidas quando uma figura imponente emerge das sombras de um beco, bloqueando o caminho. O estranho, vestindo uma jaqueta escura com colarinho de pele, dá uma ordem ríspida para que os dois parem. Ambos param abruptamente, o jovem pega no meio do passo enquanto a garota observa com crescente preocupação. O estranho, um homem com cabelo de 2 tons penteado para trás e um sorriso de canto, pergunta friamente quem eles são. Ele se mantém firme, sua postura uma ameaça silenciosa. Com um ar de finalidade, ele declara que não tem a intenção de simplesmente deixá-los ir embora. O homem de cabelo bicolor caiu no chão, cuspindo uma nuvem de sangue enquanto arfava por ar. Perto dali, a jovem arqueira observava com os olhos arregalados enquanto seu companheiro se postava sobre o inimigo derrotado. O homem caído se esforçava, sua mão tremendo enquanto tentava se levantar. Uma onda de terror o dominou quando percebeu que seu corpo não se movia. Com a pouca força que lhe restava, ele conseguiu dizer uma única palavra aos seus aliados: corram. Ele virou a cabeça para olhar para seus subordinados, sua voz falhando em desespero. Ele implorou a eles, perguntando o que estavam fazendo e suplicando por ajuda. Suas súplicas foram recebidas com inação. Seus 2 homens, um careca de óculos escuros e o outro de cabelo espetado, permaneciam imóveis. Um deles declarou simplesmente que estavam apenas aguardando ordens. Abandonado por sua equipe, o terror do homem derrotado se intensificou. Ele se encolheu quando um pé se aproximou, suas súplicas se transformando em gemidos para que fosse poupado. O homem com o colete de trabalho olhou para baixo, sua expressão fria e inabalável. Ele questionou a súplica, perguntando se seu oponente alguma vez parou quando as pessoas que ele atacava imploravam. Suas palavras o atingiram em cheio. O homem no chão só conseguiu ofegar, a hipocrisia de sua situação se tornando clara para ele em um momento de puro choque. Ignorando o silêncio atônito do homem, o vitorioso deu uma ordem simples e firme: levante-se. Ele se levantou desajeitadamente, sua postura arrogante completamente destruída. Em uma tentativa desesperada de sobreviver, ele implorou para se tornar um subordinado, prometendo trabalhar para seu novo mestre, matar por ele, fazer qualquer coisa. Ele ouvia enquanto o homem derrotado, Kurojiri, rastejava diante dele, com o suor escorrendo por seu rosto machucado. Kurojiri ofereceu seus homens e seu dinheiro, prometendo desesperadamente fazer qualquer coisa que lhe fosse pedida. As promessas frenéticas escalaram, com Kurojiri oferecendo até mesmo sequestrar quantas mulheres ele quisesse. Sua voz era uma súplica em pânico, seus olhos arregalados de terror enquanto aguardava o julgamento. Em resposta à sugestão vil, ele atacou. Um único e poderoso golpe atingiu o estômago de Kurojiri, silenciando-o instantaneamente. Com uma fúria fria nos olhos, ele avisou o homem para não dizer mais nenhuma palavra, especialmente na frente de Azuzaki-san. Enquanto Kurojiri caía de joelhos, tremendo, ele permaneceu de pé sobre ele, com uma expressão inflexível. Ele esclareceu que não tinha intenção de matá-lo. Em vez disso, declarou,
Kurogiri faria as devidas reparações. Azuzaki observava a cena se desenrolar. No dia seguinte, um noticiário começou, com um âncora anunciando que era hora das principais notícias da manhã. A matéria principal do noticiário era sobre o grupo da guilda de exploradores conhecido como Bando do Lobo Negro. O âncora anunciou que mais de uma dúzia de membros, incluindo seu líder, Kurogiri Kenji, haviam sido detidos no início daquela manhã sob suspeita de assassinato e abandono de cadáver. Enquanto as notícias continuavam passando em uma tela próxima, ele e Azuzaki estavam sentados juntos, fazendo uma refeição. A transmissão observou que, pouco antes da prisão, o grupo tinha sido visto se comportando de forma estranha em frente à delegacia. Ele então explicou a Azuzaki o que havia acontecido. Após o confronto, ele havia ordenado que Kurogiri fizesse 3 coisas específicas. Sua primeira ordem foi simples: nunca mais machucar pessoas. A segunda foi para Kurogiri reunir todos os seus subordinados que não estavam presentes e fazer com que todos se entregassem às autoridades ao amanhecer. E a ordem final, ele revelou, foi para que o grupo inteiro passasse a noite prostrado no chão, pedindo desculpas às suas vítimas até o sol nascer. Haruisa Yamamoto senta-se em frente a Azuzaki Makoto, oferecendo um pedido de desculpas pela forma como o conflito recente foi resolvido. Ela dispensa a preocupação dele com um suspiro, insistindo que está tudo bem. Ela o lembra que, como lhe disse ontem, não estava procurando por vingança nem nada do tipo. Apesar das palavras dela, ele permanece sombrio. Azuzaki admite que, é claro, sentiu medo durante a provação, e uma memória dela amarrada e amordaçada passa por sua mente. Mas esse medo foi amenizado por outra coisa. Ela se lembra da segurança que Yamamoto lhe passou, sua promessa de que tudo ficaria bem e que ela não precisava se preocupar. As palavras dele lhe deram força. Com um sorriso brilhante e confiante, ela declara que acreditou nele completamente. Por causa dessa fé, ela sente que talvez nem tenha sentido tanto medo assim. Ao ouvir sua declaração sincera, ele relaxa visivelmente, com um leve sorriso tocando seus lábios. Ele reconhece os sentimentos dela, afirmando simplesmente que é bom que ela se sinta assim. A conversa continua, com Azuzaki comentando com um suspiro que ele é sempre quem a salva. Ele rebate, insistindo que ela também o ajuda muito. A resposta dele a pega de surpresa, e ela pergunta se ele está falando sério. Ele afirma a pergunta dela com um simples e sincero sim. Enquanto comem, a atenção deles é atraída por uma transmissão de notícias próxima. Uma reportagem especial anuncia que o grupo mais forte, os Cavaleiros Absolutos, está atualmente invadindo a masmorra de Shinjuku. Azuzaki exclama com empolgação, percebendo que os famosos exploradores estão em ação neste exato momento. Ele encara a tela, um brilho de reconhecimento em seus olhos. Ele identifica internamente o grupo como os Cavaleiros Absolutos, lembrando-se de que são os mesmos exploradores que ele encontrou na guilda anteriormente. Na tela que ele assistia, um âncora de telejornal apresentava um segmento especial. Era uma entrevista com Leon Kanzaki, o líder de um dos grupos mais poderosos do país, os Cavaleiros Absolutos, gravada pouco antes de sua partida para uma masmorra. A transmissão cortou para a entrevista, onde uma repórter perguntou a Kanzaki por que um grupo tão renomado como o seu se aventuraria em uma masmorra tão simples. O líder de armadura apenas riu, como se tivesse sido pego de surpresa. Ele começou sua resposta com um sorriso confiante, explicando que, na verdade, não tinha absolutamente nenhum interesse em status ou fama. Ele continuou, colocando a mão sobre o coração, afirmando que o autoaperfeiçoamento era a única razão pela qual ele explorava masmorras. A fama que veio com isso, ele admitiu, honestamente se tornou um pouco problemática. O explorador lamentou que as pessoas agora o chamam na cidade para pedir autógrafos, tornando impossível para ele relaxar completamente fora das masmorras. Ele concluiu que esta expedição à masmorra de Shinjuku era simplesmente mais um passo em seu caminho de autoaperfeiçoamento, e que faria o seu melhor para continuar sendo um modelo para aqueles que o admiravam. Assistindo à transmissão, Azuzaki comentou que Kanzaki devia ser incrível, embora tenha rido nervosamente. Yamamoto, no entanto, expressou sua própria impressão, o homem lhe parecia um pouco suspeito. Seu ceticismo permaneceu enquanto comia, contemplando a imagem apresentada na tela. Então aquele era o líder do grupo mais forte. Mas nas profundezas da masmorra de Shinjuku, no 90º andar, a realidade da expedição estava longe da entrevista confiante. Kanzaki estava ferido e suando, seu rosto uma máscara de puro terror. O explorador de alto nível estava ferido e vulnerável. Uma avaliação de status revelou sua identidade, Kanzaki Leon, nível 148 dos Cavaleiros Absolutos. Apesar de sua impressionante gama de habilidades no nível máximo, sua vida estava criticamente baixa. Ele jazia derrotado no chão de pedra da masmorra, olhando para a forma monstruosa e imponente que havia superado ele e todo o seu grupo. A criatura era um ogro Ashura, um colosso de nível 166 com 6 braços, cada um empunhando uma espada. Seus 6 olhos encaravam impassivelmente os remanescentes dos Cavaleiros Absolutos. O status do monstro era normal, sua vida e vigor mal haviam diminuído. Suas habilidades formidáveis incluíam o estilo de 6 espadas, detecção de presença, endurecimento, aceleração e até nullificação mágica. Quando o ogro avançou em um borrão de movimento, suas 6 lâminas descendo de uma só vez, Kokonoi Sakurako moveu-se para interceptar, sua própria espada erguida para enfrentar o ataque impossível. Ela desviou um golpe, gritando para seu líder caído.
Avisou a Leon que, nesse ritmo, eles não teriam mãos suficientes para se defender e o incitou a se levantar e ir para a frente. Leon só conseguiu gemer em resposta, sua própria espada quebrada ao seu lado. A maga do grupo, Mika, agarrou seu cajado e implorou a Sakurako, insistindo que precisavam recuar imediatamente. Sakurako estalou a língua em frustração, com o rosto sombrio. Virando-se, ela gritou para Leon novamente, desta vez com uma única ordem: recuar. A palavra o atingiu com a força de um golpe físico, ele não conseguia compreender a ideia. Ele permaneceu de joelhos, ofegante. Sakurako, vendo sua hesitação, ordenou a Mika que preparasse a habilidade de fuga. Leon imediatamente gritou sua recusa, declarando ser impossível. Seu rosto era uma máscara de determinação sombria e vergonha. Ele argumentou que eles eram os cavaleiros absolutos, o grupo mais forte. Se eles recuassem, sua reputação estaria arruinada. Sakurako zombou de seu raciocínio, gritando que não era hora de se preocupar com tais coisas. Com um grito determinado, ela ergueu sua katana, preparando-se para bloquear outro ataque devastador do ogro. Sua única lâmina encontrou a força combinada das 6 espadas do ogro Ashura, o impacto soltando faíscas enquanto ela defendia a posição desesperadamente. Ela encara o cabo quebrado em sua mão, a lâmina partida pela força avassaladora do ogro. Ignorando sua própria situação precária, ela grita uma ordem para seu companheiro, Adachi, para que ele leve o líder ferido, Leon. Leon, ainda atordoado, só consegue gaguejar em protesto. Enquanto Adachi joga Leon sobre o ombro para iniciar a retirada, Leon insiste que não a deixarão para trás. A voz de Sakurako corta sua teimosia, com uma ordem ríspida e clara: eles devem recuar imediatamente. Com a segurança de seu grupo garantida por um momento, ela volta toda a sua atenção para o inimigo. Ela saca uma lâmina secundária e mais curta da bainha, declarando sua intenção de segurar a retaguarda sozinha. A forma completa e aterrorizante do ogro Ashura surge diante dela. Ele se ergue como uma montanha de músculos e armadura escura, com todos os seus 6 braços abertos, suas espadas crepitando com uma energia ameaçadora. A fera ataca, desferindo uma barragem furiosa de golpes com suas múltiplas lâminas. Com um som agudo de aço, Sakurako enfrenta o ataque de frente, sua pequena figura um bastião desafiador contra a tempestade. Os 6 olhos do ogro permanecem fixos nela enquanto ela se esquiva e desvia com maestria entre os arcos mortais de suas espadas. Ao fundo, seu grupo continua a retirada, com a maga Mika preparando um feitiço de fuga. Ela se agacha em uma postura baixa e concentrada, reunindo sua energia. Um redemoinho de poder, como uma nevasca de pétalas brilhantes, a envolve enquanto ela se prepara para liberar sua técnica suprema, a dança da neve da flor de cerejeira. Em um piscar de olhos, a técnica certa, sua lâmina atingindo o torso do ogro e forçando a criatura massiva a cambalear. Acreditando ter encontrado uma abertura, um vislumbre de esperança surge em seus olhos. Mas essa esperança se desfaz instantaneamente. Sua lâmina se parte contra a pele impossivelmente dura do monstro, o ataque não causou dano algum. Sua expressão muda para uma de puro choque e incredulidade. O ogro Ashura, completamente ileso, prepara seu contra-ataque. Suas 2 espadas centrais começam a brilhar com um poder imenso, prontas para desferir um golpe horizontal devastador contra a guerreira agora indefesa. Sua lâmina brilhante desceu, mas antes que o golpe final pudesse atingir, um clarão de luz branca explodiu entre o monstro e sua presa. A força do impacto fez Sakurako deslizar para trás pelo chão de pedra. Ela se firmou, apoiando a mão nas lajes rachadas. Apesar das chances esmagadoras e de sua arma quebrada, seus olhos ardiam em desafio enquanto ela prometia que eventualmente lidaria com seu salvador invisível. No dia seguinte, a notícia se espalhou pela comunidade de exploradores. O formidável chefe do andar, o ogro Ashura, havia repelido com sucesso um ataque do grupo mais forte, os Cavaleiros Absolutos, forçando-os a uma retirada completa. Em outro lugar, Leon Kanzaki observava a situação com um sorriso frio. Com o grupo de maior ranking fora de cena, ele viu sua oportunidade. Bem, então ele declarou para sua companheira, Mika, hora de se juntar ao grupo. Enquanto ele e Mika se viravam para partir, um espectador desejou-lhes uma boa viagem, sua voz tingida de inveja pela perspectiva da aventura que os aguardava. No balcão de recepção da Guilda dos Exploradores, Konomi Sakuragi oferece um sorriso brilhante e profissional. Estendendo um documento, ela se desculpa pela espera e anuncia que a avaliação está concluída. Em resposta, Haruisa Yamamoto, ao lado de Azuzaki Makoto, aceita os resultados com uma expressão educada, agradecendo-a pelo serviço. Ao se afastarem do balcão, o olhar de Yamamoto é atraído por uma comoção próxima. Um pequeno grupo de exploradores, incluindo Leon Kanzaki, se reuniu, com expressões que misturam choque e curiosidade. Ele comenta com Azuzaki que a guilda tem estado barulhenta ultimamente, um sentimento que Sakuragi ouve e confirma. A conversa deles é interrompida quando uma nova figura entra no salão, Kokonoe Sakurako, com o rosto e as roupas manchados de sangue, sua expressão severa enquanto caminha pelo saguão lotado. Ela se aproxima do balcão, carregando um elmo enorme e danificado amarrado com cordas, e solicita uma avaliação. Percebendo Yamamoto e Azuzaki, ela oferece um rápido pedido de desculpas, mas ele a assegura de que eles já haviam terminado. Ele a encara, uma gota de suor se formando em sua têmpora, claramente perturbado por sua aparência maltratada. Sakurako encontra seu olhar preocupado com um olhar silencioso e endurecido.
Com seu desconforto crescendo, Yamamoto pergunta hesitantemente se algo está errado, enquanto Azuzaki observa com a mesma preocupação. Sakurako se vira, ignorando a pergunta dele. Não, desculpe. Não é nada, diz ela secamente. Em seguida, informa a recepcionista que voltará à noite, deixando a taxa de avaliação e a papelada para depois. Uma Sakuragi nervosa apenas consegue concordar. Sem outra palavra, ela caminha em direção à saída. Enquanto ela parte, os outros exploradores a observam, e um deles identifica a guerreira como um membro dos prestigiosos Cavaleiros Absolutos. A recepcionista da guilda, Konomi Sakuragi, identifica a exploradora ferida como Kokonoi Sakurako. Azuzaki, surpresa, acrescenta que ela era membro dos renomados Cavaleiros Absolutos. Yamamoto questiona o uso do tempo verbal no passado. Sakuragi esclarece que, após o incidente da masmorra de Shinjuku, parece que Sakurako se retirou do grupo. Desde então, ela tem estado em uma cruzada solitária, caçando implacavelmente os chefes de masmorras não conquistadas, tudo por conta própria, dia após dia. Azuzaki se pergunta qual é o problema, já que, da perspectiva da guilda, isso é de grande ajuda. Quando um chefe de andar é derrotado, a instalação que se tornou uma masmorra retorna ao seu estado original. No entanto, Sakuragi revela a desvantagem, eles foram inundados com reclamações de outros exploradores que usavam esses locais como áreas de caça. Ela suspira sobre o trabalho de lidar com todas as respostas e a papelada, e então rapidamente pede que finjam que não a ouviram reclamar. Yamamoto olha para a rua movimentada, perdido em pensamentos. Ele reflete sobre Kokonoi Sakurako, ponderando que até mesmo pessoas poderosas têm suas próprias circunstâncias para deixar um grupo conhecido como o mais forte. Seu silêncio repentino preocupa Azuzaki, que o chama pelo nome e pergunta se ele está bem. Ele rapidamente assegura de que está bem e muda de assunto, convidando-a para ir com ele comprar uma nova arma. Ele diz que é uma loja que gostaria de apresentar a ela. Conduzindo-a até a frente de uma loja, Azuzaki pergunta se foi ali que ele adquiriu sua própria arma. Yamamoto confirma, acrescentando que a proprietária lhe disse que também cuidaria das armas de seus companheiros. Seus olhos se arregalam ligeiramente com a implicação. Enquanto ela começa a responder, eles param diante da entrada, claramente marcada como armas e armaduras. Ele guia a jovem arqueira por um beco estreito de aparência industrial, com as paredes altas projetando longas sombras ao redor deles. A caminhada deles termina diante de uma porta de madeira robusta, sob uma placa que identifica o estabelecimento como a loja Naguma. Ao entrarem, são recebidos com um olhar de surpresa de Kokonoi Sakurako, que os reconhece do encontro anterior. Ao lado dela, a ferreira Nagumayumi observa a chegada deles com um olhar calmo e avaliador. O interior é um verdadeiro arsenal, com suas paredes de tijolos repletas de uma variedade de espadas, escudos, arcos e armaduras, tudo meticulosamente fabricado e exposto. Dando uma tragada em seu cigarro, a Naguma comenta sobre a divertida coincidência. Ela observa que a jovem arqueira é a cliente do dia e expressa surpresa que dois de seus favoritos, referindo-se a Yamamoto e Kokonoi, já se conhecessem. Sua atenção então se volta diretamente para a jovem, que confirma sua identidade como cliente com uma afirmação um pouco nervosa. A ferreira avalia o arco que a garota carrega, observando que parece bem usado e combina perfeitamente com ela. A jovem arqueira parece surpresa com um elogio direto. Virando-se para Kokonoi, a Naguma explica uma complicação. Ela acabou de receber um pedido anterior e os informa que levará algum tempo até que possa preparar o que eles precisam. A jovem arqueira aceita a notícia em silêncio, sua expressão tornando-se sombria enquanto ela e Yamamoto processam o atraso. Enquanto ele está ali, Yamamoto sente um olhar sobre si. Ele se vira e encontra Kokonoi encarando com uma expressão intensa e indecifrável, deixando-a questionar seus pensamentos. Ele observa enquanto a mão de Kokonoi Sakurako repousa no cabo de sua katana. Dentro da oficina da ferreira, o ar se torna denso com uma tensão tácita enquanto ela se posiciona diante deles, uma postura de desafio silencioso, enquanto a Nagumayumi observa de trás de sua mesa. Uma pressão palpável emana dela de repente, uma força invisível que parece pressionar Yamamoto e a jovem arqueira ao seu lado. Ambos começam a suar frio, com os olhos arregalados de alarme diante da intensidade súbita e avassaladora que irradia da espadachim. Seu olhar é afiado e analítico, sua expressão indecifrável enquanto ela avalia silenciosamente os dois recém-chegados, que permanecem paralisados e perplexos. O impasse tenso é quebrado pela voz da ferreira. A Nagumayumi diz calmamente para Kokonoi parar, repreendendo-a por implicar com seus favoritos. Suas palavras pouco fazem para esclarecer a confusão deles. Yamamoto e a arqueira continuam tensos, ainda processando a mudança repentina de hostilidade para uma conversa casual. Virando-se para encará-los, Kokonoi oferece um pedido de desculpas, afirmando que não tinha intenção hostil e estava apenas testando-os um pouco. Yamamoto, ainda desconfiado, pergunta o que ela quer dizer com testando. Em resposta, um sorriso leve e conhecedor toca seus lábios, seus olhos sombreados e seus pensamentos não ditos. Ela então volta sua atenção para a ferreira, chamando-a de Ayumi. Kokonoi afirma que sua própria arma pode esperar. Essa oferta inesperada surpreende a jovem arqueira, que pergunta se Kokonoi tem certeza. Kokonoi confirma sua decisão, mas adiciona uma condição, em troca. Deixando seu pedido pairando no ar. A jovem arqueira e Yamamoto ficaram pasmos quando Kokonoi Sakurako finalmente declarou sua condição. Com um sorriso confiante, ela fez seu pedido, queria se juntar ao grupo de 2 pessoas deles.
Sua proposta inesperada deixou os dois completamente sem palavras, com os olhos arregalados de incredulidade do lado de fora da loja. No dia seguinte, na entrada das ruínas tomadas pela vegetação da masmorra de Shinjuku, Yamamoto ainda remoía o encontro, perguntando-se por que alguém como Kokonoi diria algo assim. Ele se lembrou de como ela simplesmente os instruiu a encontrá-la na masmorra no dia seguinte e depois foi direto para casa, deixando-os em um estado de confusão. Ele expressou seus pensamentos para Akira, especulando que devia haver algum tipo de raciocínio de veterana por trás daquilo que eles não conseguiam entender. De qualquer forma, ele concluiu, com Kokonoi em sua equipe, eles deveriam ser capazes de caçar com muito mais eficiência. A arqueira concordou hesitantemente. Enquanto isso, a jovem arqueira admirava sua nova arma, o Tarco Celestial Matador de Servos verdadeiro de 5 estrelas, completo com uma habilidade de autorreparação. O equipamento impressionante serviu como um forte motivador, ela sabia que precisava ganhar dinheiro suficiente para pagá-lo. Dentro da masmorra, Yamamoto perguntou como ela sentia o arco. Ela confirmou que, embora ainda não o tivesse usado em combate, era notavelmente leve e se encaixava perfeitamente em suas mãos. A conversa deles foi interrompida por uma figura que se aproximava. Kokonoi havia chegado, pedindo desculpas pela espera. Yamamoto se virou para cumprimentá-la, dizendo simplesmente, legal. Ele parou de falar, seus olhos se arregalando de surpresa. Kokonoi havia mudado completamente de traje, agora vestindo um conjunto de equipamento de batalha moderno e revelador. Enquanto Yamamoto gaguejava o nome dela, ela confirmou com frieza que aquela era sua roupa de combate. Sua explicação direta deixou Yamamoto corado e sem graça, conseguindo apenas gaguejar uma confirmação enquanto a arqueira observava. Ele gagueja, surpreso com o traje mínimo dela, observando que é um conjunto de equipamento muito leve. Ao seu lado, Azuzaki Makoto pergunta se Kokonoi Sakurako precisa de alguma armadura. Em resposta, Sakurako declara confiantemente que não precisa. Sua estratégia, ela explica, é simplesmente evitar ser atingida. Tanto Yamamoto quanto Makoto ficam pasmos em silêncio com sua declaração audaciosa. Ela então se desculpa pela repentina de seu pedido e pede que a chamem pelo primeiro nome, Sakurako, quebrando a tensão formal. Continuando, ela explica que não gosta de como os nomes formais soam e decide que também os chamará de Arushige e Makoto. Diante da franqueza dela, Arushige só consegue concordar de forma quieta e um pouco nervosa. Makoto permanece em silêncio, observando a troca. Aproveitando a oportunidade, Makoto se vira para ele e pergunta se ela também pode chamá-lo de Arushige-san. Ele sorri calorosamente e concorda, é claro. Radiante de alegria, Makoto diz a ele que ele também pode chamá-la pelo primeiro nome, e ele confirma que o fará. O grupo recém-formado avança para a masmorra, chegando ao 31º andar. É registrado que Arushige está no nível 48, enquanto Makoto está no nível 40. Dentro da caverna, Sakurako avalia a força deles. Ela declara que, com seus níveis, eles não devem ter problemas para avançar até o 40º andar sem parar. Assim que ela termina de falar, uma grande criatura aparece por perto. Um sorriso confiante se espalha por seu rosto enquanto ela comenta sobre o timing perfeito, enquanto Arushige e Makoto concordam hesitantemente, assustados com o encontro repentino. Ele e suas companheiras foram confrontados por uma cobra colossal, seu corpo escamoso enrolado no espaço cavernoso do 31º andar. Ela se erguia sobre Kokonoi Sakurako, sua língua bifurcada se projetando para sentir o ar. A visão da serpente imensa deixou Yamamoto e a arqueira atônitos. Sakurako, no entanto, permaneceu impassível, virando-se para seus novos membros de equipe e dizendo calmamente para deixarem essa com ela. Um Yamamoto perplexo só conseguiu gaguejar, questionando o que ela era. Ela ofereceu um sorriso confiante, sugerindo que pensassem naquilo como sua autoapresentação. No instante seguinte, a cobra gigante avançou, suas mandíbulas enormes se abrindo, mas Sakurako se moveu com uma velocidade impossível, indo de encontro ao ataque. A criatura recuou quando sua cabeça se chocou contra o chão, errando o alvo por completo. Seu olho se estreitou, focando na pequena figura que havia evitado seu golpe com tanta facilidade. Ela parou bem em frente ao focinho da criatura, sua katana parcialmente desembainhada. Com um sorriso de canto, ela informou a criatura que agora estava ao seu alcance. Enquanto falava, a lâmina deslizou para fora da bainha com um som agudo. Um clarão de aço cortou o ar. O corpo maciço da cobra foi atingido em vários lugares quase simultaneamente. Sakurako, agora a uma curta distância, embainhou sua espada com um clique, resmungando para si mesma que deveria ter usado um golpe mais chamativo. A cobra gigante caiu no chão, imóvel. Sakurako observou sua obra, comentando que o monstro parecia bastante impressionante. Uma tela de status materializou-se ao seu lado, revelando seu nome, Kokonoi Sakurako, seu nível 139 e uma longa lista de habilidades avançadas. Observando de uma distância segura, Yamamoto e a arqueira só podiam encarar, de boca aberta em total incredulidade com a vitória instantânea. Ela se virou de volta para eles, com um sorriso confiante no rosto, e perguntou casualmente se a demonstração havia sido do agrado deles. A carcaça da cobra jazia no chão da caverna, um ferimento enorme de corte limpo aberto em seu flanco enquanto uma energia semelhante à fumaça se dissipava. Fora de quadro, a voz de Yamamoto gaguejou em resposta que sim, tinha sido muito do agrado dele. Quebrando o silêncio atônito que se seguiu à sua demonstração de poder, Kokonoi Sakurako virou-se para seus novos companheiros de equipe, afirmando que estava curiosa sobre algo.
Suas palavras levaram a jovem arqueira a fazer imediatamente a pergunta mais importante: por que ela deixou os prestigiosos cavaleiros absolutos? A arqueira insistiu, com a mão no peito enquanto expressava a confusão de ambos, perguntando por que, de todos os grupos, Sakurako havia escolhido se juntar à equipe deles. Enquanto se aventuravam mais fundo na caverna, Sakurako concordou em explicar, prometendo responder uma pergunta de cada vez, começando pelo motivo de sua saída dos cavaleiros. Ela afirmou sem rodeios, com o olhar fixo à frente. A única razão pela qual ela saiu foi porque aquele grupo não tinha futuro. Sua avaliação direta deixou a arqueira sem palavras, questionando o que ela queria dizer. Sakurako elaborou, descrevendo o líder deles, Kanzaki Leon, como nada mais que um tigre de papel. Ela explicou que Leon provavelmente só havia caçado monstros fracos para aumentar seu nível. Por nunca ter enfrentado inimigos desafiadores, faltava-lhe a mentalidade crucial necessária para confrontar adversários verdadeiramente poderosos. Essa falha crítica, ela continuou, significava que ele paralisava diante de oponentes que deveria ser capaz de derrotar, mesmo lutando com todas as suas forças. Concluindo sua explicação, ela olhou para trás, para seus novos companheiros. Ela afirmou que eles eram diferentes de Leon, um fato que ela havia reconhecido no momento em que se conheceram. Ela disse a eles diretamente que eles possuíam o olhar de pessoas que haviam sobrevivido a campos de batalha infernais, que haviam lutado com tudo o que tinham. Ele e a arqueira ouvem enquanto Kokonoi Sakurako explica seu raciocínio. Ela observa que ele reagiu apropriadamente à leve intenção assassina que ela havia liberado na loja Naguma, um teste que ele aparentemente passou sem perceber. Sua expressão permanece tensa enquanto ela continua sua avaliação interna, reconhecendo que há algo mais neste homem, algo distinto de seu nível ou experiência documentados. Ela conclui seu pensamento com uma convicção firme: ele está escondendo algum tipo de trunfo. É um sentimento do qual ela não consegue se livrar. Sua mente viaja para uma lembrança de Anaguma Yumi, que havia chamado o homem de favorito. Sakurako agora suspeita que a razão seja, muito provavelmente, uma habilidade única que ele possui. Voltando ao presente, ela vira de costas para eles, olhando para as profundezas da masmorra. Ela declara que seu sonho, como artista marcial, é se tornar mais forte, não importa o que custe. Seu objetivo final, ela explica, é conquistar o 90º andar, aprimorando suas habilidades ao lutar contra monstros cada vez mais fortes pelo caminho. Para alcançar isso, ela cerra o punho, afirmando que precisa de companheiros que compartilhem da mesma determinação, aliados que buscarão força e desafiarão seus limites lado a lado com ela. Ela se vira de volta para eles, seus olhos ardendo com intensidade. Ela proclama que pode dizer, apenas olhando para eles, que juntos, eles podem alcançar o auge do caminho marcial. A declaração apaixonada paira no ar. Percebendo que pode ter sido intensa demais, Sakurako admite que se empolgou um pouco, explicando que essa é a razão pela qual ela quer se juntar a eles. Ele gagueja em resposta, esclarecendo que eles não têm realmente nenhuma intenção de mirar nos andares profundos. A arqueira concorda, acrescentando que para eles está bom contanto que consigam ganhar o suficiente para cobrir as despesas. Sakurako fica completamente sem palavras, de queixo caído em incredulidade. Ela ficou paralisada em descrença, com os braços ligeiramente estendidos como se para agarrar fisicamente o absurdo da situação. Ao seu lado, Haruisa Yamamoto e a jovem arqueira começaram a suar frio, suas expressões uma mistura de confusão e alarme. Recuperando-se rapidamente, ela pressionou a mão na testa, forçando um sorriso. Insistiu que não se importava nem um pouco, tentando dissipar o constrangimento ao afirmar que estava tudo bem, mesmo que eles não estivessem mirando os andares mais profundos. Sua determinação se firmando, ela declarou que, por enquanto, eles simplesmente seguiriam em frente. Então, com um brilho determinado no olhar, ela se corrigiu, proclamando que um dia eles conquistariam a masmorra de Shinjuku como um grupo que trilha o mesmo caminho. Atrás dela, Yamamoto e a arqueira já haviam se virado e começado a se afastar. Enquanto caminhavam, a arqueira se inclinou para Yamamoto, admitindo que se sentia desconfortável. Ele compartilhava do sentimento dela, sua própria expressão nublada de preocupação. A nítida diferença em suas intenções estava se tornando uma fonte de grande apreensão. Em outro lugar, um aventureiro confiante de cabelo desgrenhado e claro chamado Kuroji observava outro grupo à distância. Um sorriso presunçoso surgiu em seus lábios enquanto ele anunciava para sua companheira, uma jovem maga chamada Mika, que era hora de se juntar ao grupo. Seu grupo observava enquanto um cavaleiro de armadura completa se ajoelhava diante de uma companheira. Mika desejou-lhes uma viagem segura, mas os pensamentos de Kuroji estavam em outro lugar. Ele resmungou que não poderiam ter muitos lançamentos sem eles, insinuando um motivo mais dentro de uma paisagem rochosa e desolada. Adachi e uma jovem arqueira estão em combate, com expressões tensas e focadas. Eles se encontram no 40º andar da masmorra de Shinjuku, enfrentando um monstro colossal semelhante a um caranguejo com uma armadura pesada que se ergue sobre eles. Em resposta, Adachi estende a mão para frente, gritando ordens para seus slimes, Ishiro, Jiro e Saburo. Enquanto ele e a arqueira se separam com um salto, os slimes atacam em massa as pernas da criatura. A arqueira salta alto no ar, disparando uma flecha que atinge a cabeça do monstro com força explosiva. De uma distância segura, Kokonoi Sakurako observa o ataque coordenado se desenrolar. Após a batalha, a arqueira agradece a Adachi. Sakurako, no entanto, se aproxima com um elogio por seus movimentos impressionantes, mas sua expressão é inquisitiva.
Ela pergunta por que ele simplesmente não aumenta o número de monstros que domestica, deixando Adachi momentaneamente sem palavras. Ele a encara enquanto ela insiste no assunto, perguntando especificamente por que ele não usa mais a habilidade que mencionou antes, dominação de todas as coisas. Ele começa a explicar seus benefícios, observando que seu nível de controle é alto e que compartilha pontos de experiência. Mais importante, funciona em qualquer alvo, seja humano ou monstro, mesmo em alguém mais forte que ele. Sakurako processa a informação, concluindo que a habilidade parece totalmente benéfica e questiona sua hesitação em usá-la. Adachi toca o queixo, admitindo para ela que há uma parte que ele ainda não explicou. Ele revela a primeira grande desvantagem: a habilidade consome uma quantidade massiva de MP na ativação. Além disso, se ele a usar em um alvo mais forte que ele, ficará completamente imobilizado por um tempo depois. Em outro lugar, Kurogiri Kenji sorri com desdém, discutindo a mesmíssima habilidade. Ele adiciona outro detalhe crítico: há um atraso entre a ativação da habilidade e a conclusão da domesticação. Ele especula que quanto mais forte o alvo, maior será esse atraso. Continuando sua explicação dentro da caverna, Adachi revela outra desvantagem crítica de sua habilidade para Sakurako. Ele afirma com uma finalidade sombria que, além de todo o resto, o efeito da dominação de todas as coisas é permanente e não pode ser desfeito. Sua expressão se suaviza um pouco ao considerar os aspectos práticos. Ele explica que, embora possa domar e levar secretamente monstros pequenos, se tornaria um grande incômodo se fossem maiores ou se o número deles aumentasse. Enquanto isso, Kurogiri Kenji discute casualmente o mesmo assunto com seus próprios companheiros. Ele reflete que as pessoas em quem já usou a habilidade provavelmente ainda estão aguardando suas ordens, mas observa que, devido à grande distância, ele não se beneficia de nenhum ponto de experiência compartilhado. De volta à caverna, Sakurako processa as implicações morais de tal poder. Ela admite que, em um nível pessoal, não gosta da ideia de forçar os outros a obedecerem a seus comandos, mesmo que o alvo fosse um vilão. Ele confirma o sentimento dela, sua expressão endurecendo com convicção. Ele afirma claramente que, se possível, não tem desejo de usar sua habilidade de dominação com frequência. Sua declaração paira no ar enquanto tanto Sakurako quanto a jovem arqueira ouvem atentamente sua resolução. Sakurako toca o queixo, pensativa, resumindo em voz alta os pontos-chave para si mesma. Ela agora entende as desvantagens significativas: o custo de ativação, a demora para o efeito se concretizar e sua natureza irreversível. Com seu entendimento solidificado, ela se vira para Adachi com um olhar repentino e intenso. Ela faz um pedido surpreendente, pedindo que ele use aquela mesma habilidade de dominação nela. Sua proposta é recebida com incredulidade imediata e de olhos arregalados. Adachi grita, o que, seu choque espelhado no rosto da jovem arqueira. A arqueira, nervosa, é a primeira a falar, chamando Sakurako e lembrando-a de que Adachi acabou de explicar que o efeito é permanente. Sakurako responde calmamente que está plenamente ciente dos riscos envolvidos. Adachi contesta o pedido dela, ressaltando que isso também significa que ele ainda não entende completamente a habilidade. A jovem arqueira ao seu lado fica boquiaberta, surpresa com o rumo da conversa. Ela permanece firme, argumentando que depender de uma habilidade inexplorada não é reconfortante. Uma situação desesperadora pode surgir a qualquer momento e, quando essa hora chegar, eles precisam saber exatamente o que a habilidade pode e não pode fazer. Portanto, ela insiste, ele deveria testá-la nela, como um membro de seu grupo. Ele parece entender a lógica dela. Vendo sua aceitação relutante, ela esclarece que não vão testar a habilidade ali na masmorra. Por enquanto, ela sugere que voltem para a superfície. Ela se vira para ele com um olhar tranquilizador, dizendo-lhe para não se preocupar com o fato de a habilidade ser irreversível. Ela tem algo em mente. Seu olhar baixa enquanto ele contempla as palavras dela. Se esse é realmente o caso, então talvez ele não tenha outra escolha. Ele olha para a própria mão, reconhecendo para si mesmo que ela está certa. Ainda há tanto que ele não entende sobre essa habilidade. Ele percebe que precisa conhecer seus limites para quando realmente importar. Com uma resolução silenciosa, ele concorda. No dia seguinte, o grupo chega a um andar de treinamento designado nas camadas rasas da masmorra de Shinjuku. A jovem arqueira olha ao redor da grande sala construída com espanto, comentando que não sabia que tal lugar existia. Ela explica que, como o uso de habilidades ou armas na superfície é proibido, este é o tipo de lugar onde os exploradores vêm para testá-las. A arqueira só consegue dizer, uau. Ela confirma sua prontidão com um simples certo. Então, com um olhar determinado, ela adiciona uma condição, só para ter certeza. Ela lembra da Mika que há uma diferença de 91 níveis entre eles e que ela também possui a habilidade Resistência Mental, estabelecendo quão alto é o risco deste teste. Parados no vasto e vazio salão de treinamento, Sakurako descreve os objetivos do experimento: medir o consumo de SP da dominação de todas as coisas, determinar qualquer atraso na ativação e confirmar se sequer funciona. Adachi concorda silenciosamente. Ele respira fundo para se acalmar, uma gota de suor na sua têmpora. Certo, então. Ele murmura, erguendo a palma da mão em direção a Sakurako, que o observa, impassível. Com uma onda de energia crepitante, ele invoca a habilidade, gritando, dominação. Ele geme imediatamente enquanto seu SP despenca de 1503 para 773, confirmando sua suspeita do custo imenso. Inabalada, Sakurako pergunta sobre o resultado.
Ele só consegue encará-la em silêncio, o suor escorrendo pelo seu rosto. Sakurako está diante dele, com a expressão completamente inalterada, sem mostrar nenhum sinal externo de ter sido dominada. Ela examina as próprias mãos e toca o peito, ponderando o resultado. Ela se pergunta em voz alta se o efeito está apenas atrasado ou se a habilidade falhou completamente. Adachi explica que, quando a usou anteriormente em um oponente mais forte, o efeito levou cerca de 10 segundos para se manifestar. Mika observa que 30 segundos já se passaram. Sakurako chega a uma conclusão. A habilidade, ao que parece, não é onipotente. Ela deduz que ou sua habilidade de resistência mental ou a esmagadora diferença de nível foi suficiente para negá-la completamente. Seu olhar se estreita enquanto ela considera as implicações. Ela havia se perguntado se a habilidade funcionaria naquela coisa, e sua mente conjura uma imagem do ogro Ashura de 6 braços. Ela observa, confusa, enquanto Adachi expressa seu alívio por a habilidade ter falhado. Ele explica que, se tivesse funcionado em alguém tão bonita quanto ela, ele teria sido compelido a obedecer a todas as suas ordens. A jovem arqueira ao lado dele considera silenciosamente as implicações de tal inversão de poder. Sua expressão muda enquanto ela processa as palavras dele, reconhecendo que, sim, esse teria sido o resultado. O peso total do potencial da habilidade de repente recaía sobre ela, seus olhos se arregalando em choque com o conceito de obediência absoluta. Adachi rapidamente tenta tranquilizá-la, insistindo que nunca usaria tal poder nela. Mas Sakurako parece ter interpretado mal sua preocupação, resmungando que ele ainda não lhe daria nenhuma ordem. Antes que ele possa reagir, ela avança, agarrando pelo colete com uma força surpreendente. Tanto Adachi quanto a arqueira ficam atonitos com sua ação repentina. Ele a encara confuso enquanto ela se agarra a ele, implorando desesperadamente para que ele não retenha suas ordens. Seu rosto está corado, seus olhos suplicantes enquanto ela olha para ele, implorando para que ele lhe dê qualquer ordem que desejar e o proclamando seu mestre. A declaração inesperada causa uma onda de choque em Adachi e na arqueira, seus rostos se contorcendo em uma expressão compartilhada de total incredulidade. Após a comoção diminuir, os três ficam na câmara de pedra, com Sakurako ainda agarrada a um Adachi perplexo. Ele tenta recuperar a compostura e resumir os resultados do experimento. Ele conclui que mesmo contra um alvo de alto nível como Sakurako, que possui habilidade de resistência mental, sua habilidade de dominação ainda pode ter sucesso, embora com um atraso de aproximadamente 1 minuto. Ele escuta enquanto Azuzaki Makoto junta as peças, percebendo que comandos podem ser recebidos durante o intervalo entre a ativação da habilidade e o efeito se manifestar. Sua linha de raciocínio é interrompida quando Kokonoi Sakurako confirma a teoria com entusiasmo, chamando-o de meu mestre. A ficha cai com uma gota de suor, o comando descuidado de obediência absoluta tinha realmente funcionado. Ele solta um pedido atrapalhado, pedindo que ela pare de chamá-lo assim. Em resposta, Sakurako se aproxima mais, questionando seu pedido enquanto ainda o chama de mestre. Azuzaki grita para ela se afastar, enquanto Adachi se pergunta internamente se a habilidade de resistência mental de Sakurako está de alguma forma distorcendo o efeito de sua dominação. Agora no movimentado beco dos exploradores, Sakurako se recompõe. Ela explica que, como foi ordenada a agir normalmente, ela deve abordar como desfazer o efeito da habilidade, propondo o uso de um item de dissipação. Ele pede um esclarecimento, e ela explica que um item de dissipação cura status anormais como maldições. Ela continua, ainda se dirigindo a ele como meu mestre, afirmando que, como não tinham em mãos, eles vieram aqui para comprá-lo. Ele pergunta cautelosamente sobre o preço. Sakurako tranquiliza, dizendo que, embora seja mais caro que as poções que costumam usar, não é um problema. A estimativa casual dela de 800.000 a 900.000 ienes, independentemente da loja, o deixa de queixo caído. Ele grita, incrédulo, com o preço absurdamente caro. Enquanto Azuzaki compartilha de seu choque, Sakurako permanece impassível. Ela sugere calmamente que caçar no 80º andar lhes permitiria recuperar essa quantia bem rápido. A busca deles, no entanto, encontra um obstáculo. Dentro de uma loja bem arrumada, um homem de terno se curva profundamente, oferecendo suas mais sinceras desculpas a Kokonoi-sama. Ele a informa que, no momento, a pedra de dissipação está completamente esgotada. A busca por um item de dissipação continua infrutífera. Em mais uma loja, os funcionários só podem oferecer desculpas. O lojista explica que não tem recebido nenhum ultimamente, enquanto sua colega acrescenta que é um item raro. Haruisa Yamamoto ouve enquanto eles confirmam que não tem estimativa de quando o estoque será reabastecido. O peso desse fracasso recai fortemente sobre Sakurako. Ela se curva profundamente, com a voz cheia de angústia, enquanto pede desculpas profusamente ao seu mestre, declarando que toda essa situação é culpa dela. Vendo sua aflição, Adachi tenta consolá-la. Ele gesticula com as mãos, dizendo que não há o que fazer e que é incomum todos os lugares estarem sem estoque. Azuzaki os observa, com uma expressão preocupada. Ele continua, seu tom se tornando mais sério. Ele reconhece que isso é um problema, pois não tem ideia de quando o efeito de domesticação em Sakurako vai passar. Ele expressa seu desejo de desfazê-lo o mais rápido possível. Ele então revela uma última opção. Além de esperar que as lojas reabasteçam, há uma outra maneira de obter um item de dissipação. Azuzaki observa com surpresa enquanto a cabeça de Sakurako se levanta de repente, sua atenção capturada. Ela se vira para Adachi, com uma expressão resoluta.
Ela declara que irá obtê-lo diretamente da masmorra por conta própria. O caminho do qual ela fala leva às profundezas da masmorra de Shinjuku. Sabe-se que itens de dissipação podem ser encontrados no 60º andar, embora raramente. Essa raridade é precisamente o motivo pelo qual são tão caros e seu fornecimento é tão instável. Tendo tomado sua decisão, Sakurako se dirige formalmente ao seu novo grupo. Ela pede desculpas por pedir isso tão cedo após a formação, mas solicita que a permitam se afastar por um tempo. Ela promete retornar assim que conseguir um item de dissipação. Antes que ela possa sair, Adachi a impede. Com um olhar determinado, ele diz para ela deixá-lo ir junto. Sakurako encara, surpresa. Ele explica seu raciocínio. Ela propôs este teste pelo bem do grupo e, como líder, ele carrega a responsabilidade. Mais importante, ele afirma, este problema foi, em última análise, causado por sua própria habilidade. Enquanto ele se mantinha firme em sua decisão de acompanhar Sakurako, Azuzaki interveio de repente, com uma expressão determinada, declarando que ela também iria. Ela colocou a mão no peito, com a voz cheia de convicção, insistindo que era um membro do grupo e se recusava a ser deixada de fora da missão importante. Seu apelo encontrou resistência imediata. Adachi afirmou que não podia permitir que ela se juntasse a eles agora. Sakurako deu mais detalhes, explicando que enfrentar monstros no 80º andar seria difícil demais com a força atual de Azuzaki e que ela não poderia garantir sua segurança. Sakurako fez uma pausa, sua expressão suavizando-se um pouco enquanto começava a oferecer uma alternativa. Ela propôs uma condição: se Azuzaki treinasse até ficar forte o suficiente para lutar no 80º andar, então os três poderiam desafiar a masmorra juntos. Olhando diretamente para Azuzaki, ela perguntou se os termos eram aceitáveis. A resposta de Azuzaki foi um sim, firme e imediato. Com o acordo selado, uma sensação de consenso pairou sobre o grupo. Sakurako então expôs o novo plano para os dois. Por enquanto, o foco deles seria subir de nível. Assim que estivessem prontos, seu objetivo seria recuperar um item de dissipar do 80º andar. Yamamoto observava de lado enquanto Adachi animava o grupo recém-unido, incentivando-os a darem o seu melhor sem se machucarem. Azuzaki comemorou em concordância, pronta para começar. Sem que eles vissem, Leon Kanzaki observava à distância. Ele estalou a língua, irritado, murmurando o nome de Sakurako com um olhar de claro desdém. Nas profundezas da camada mais baixa da masmorra de Shinjuku, uma criatura formidável está a postos. O ogro Ashura de 6 braços, um demônio de imenso poder, impunha uma espada em cada uma de suas mãos, com a postura preparada para a batalha. Das sombras, uma figura observa. Uma jovem, com os olhos escondidos pela franja, sorri com uma antecipação afiada. Ela consegue sentir uma presença específica de sua posição, rindo consigo mesmo enquanto se aproxima. Seus sentidos não a enganam. Sentada em um trono de pedra e ladeada por guardas demoníacos, Aizaki Makoto aguarda sua presa. Com um sorriso confiante, ela os convida a avançar, ansiosa para encontrar o portador da habilidade de dominação. Enquanto isso, longe das profundezas da masmorra, Leon Kanzaki observa outro grupo de exploradores. Um sorriso leve e condescendente surge em seus lábios enquanto ele decide seu próximo movimento, declarando que é hora de se juntar a eles. Ele se aproxima do grupo, onde Mika, a jovem maga, o encara com admiração. Ela expressa sua inveja e lhe deseja uma boa viagem, aparentemente sem saber de suas verdadeiras intenções. A estrutura da masmorra de Shinjuku é bem documentada. O nível do solo e seus arredores são gerenciados pela guilda. Abaixo dele, há um andar de treinamento, que pode ser usado livremente mediante solicitação. Os níveis superiores contêm monstros relativamente fracos, mas permanecem em grande parte inexplorados. Mais fundo ainda, além do 80º andar, foi encontrado um valioso item de dissipação, capaz de remover maldições e doenças. No entanto, a exploração não progrediu além do 90º andar, onde reside o invicto chefe do andar, um ogro Ashura. Se este chefe for derrotado, espera-se que a masmorra reverta ao seu estado original. Nesse mesmo andar de treinamento, nas profundezas dos níveis superiores da masmorra, duas figuras se enfrentam em uma luta de treino, suas lâminas se chocando na cavernosa câmara de pedra. Haruiza Yamamoto segura sua espada grande com as duas mãos, o suor escorrendo por sua testa enquanto ele enfrenta a espadachim, Kokonoi Sakurako, que empunha sua katana com facilidade e prática. Ele avança, plantando o pé firmemente no chão de pedra, sua expressão uma máscara de intensa concentração enquanto se prepara para atacar. Do outro lado da sala, Makoto Azuzaki puxa seu arco e dispara uma flecha. A cabeça de Sakurako vira para o lado, seus olhos instantaneamente fixados no projétil que se aproxima. Ela reage com uma velocidade impossível, erguendo sua katana para desviar a flecha sem esforço, fazendo-a girar para longe, inofensiva. Os olhos de Azuzaki se arregalam de espanto com a demonstração casual de habilidade. Sem perder o ritmo, Sakurako se vira de volta para Yamamoto, sua lâmina já se movendo para encontrar a dele em outro choque retumbante de aço. O treino termina. Sakurako, identificada como nível 139, embainha calmamente sua espada e oferece sua crítica a Yamamoto, de nível 79. Ela o informa que seu ataque foi 2 segundos lento demais e que seu passo para frente não teve profundidade. Yamamoto, recuperando o fôlego, reconhece os pontos dela. Sua atenção então se volta para Makoto Azuzaki, nível 70. Sakurako afirma sem rodeios que a postura de Azuzaki após disparar um tiro é terrível, deixando-a cheia de aberturas.
A jovem arqueira só consegue concordar, nervosa. Olhando para os dois, Sakurako admite que, após 3 dias de treinamento, ela tem que dizer que ambos possuem um potencial real e Yamamoto escuta, questionando-se silenciosamente se isso poderia ser verdade. Ele escuta enquanto Kokonoi Sakurako explica que lutar contra monstros depende do trabalho em equipe de um grupo. Ela acredita que, como ele chegou até aqui, não haverá problemas, mas enfatiza que esse tipo de treinamento de coordenação é crucial. Com o treinamento concluído, ela declara com confiança que eles agora devem ser capazes de ir para o 80º andar. Tanto ele quanto Makoto Azuzaki respondem com um sonoro sim. Azuzaki, animada, lembra a ele que com o item de dissipação que podem encontrar lá, eles finalmente conseguirão remover o efeito de domesticação que ele colocou em Sakurako. Yamamoto concorda, sua expressão se enrijecendo com determinação enquanto se prepara para finalmente fazer a tentativa. Ouvindo a conversa deles, Sakurako insiste que está bem como está, mas Azuzaki objeta em voz alta, gritando que de jeito nenhum a deixarão assim. Yamamoto só consegue dar uma risada forçada em resposta. Na manhã seguinte, ele está sozinho na movimentada praça central do Beco dos Aventureiros, contemplando o caminho à frente. Quando o grupo se reúne, Sakurako assume o comando, dizendo a eles para se prepararem para o dia seguinte e comprarem os suprimentos necessários. Ela os informa que irá à loja Naguma para buscar uma espada que havia encomendado. Ele suspira, o peso do objetivo dele se instalando. O 80º andar. Ele antecipa que será muito mais difícil do que qualquer coisa que já enfrentou. Sua mente divaga de volta para quando foi demitido de seu emprego. Sem mais nada para fazer, tornar-se um aventureiro pareceu uma opção viável, pois sentia que não tinha mais nada a perder. Ele considera a força de sua companheira. Sakurako é uma ex-membro do grupo número 1, os Cavaleiros Absolutos. Ela é incrivelmente poderosa e experiente, e esta não é sua primeira incursão ao 80º andar. Ele suspira novamente, seus pensamentos se voltando para Azuzaki. Enquanto Sakurako escolheu vir com eles, ele sabe que a situação de Makoto é diferente. Ela está fazendo este trabalho apenas por sua família, e ele sente uma grande responsabilidade de não colocá-la em perigo desnecessário. Ele caminhava pela rua movimentada, seus pensamentos consumidos por um único e resoluto propósito, ele precisava cuidar de Makoto. Ao seu lado, Makoto Azuzaki parecia nervosa, com as bochechas coradas enquanto andava, alheia ao monólogo interior dele. Saindo de seu devaneio, ele se virou para ela e ofereceu um simples cumprimento matinal. Suas palavras casuais, no entanto, provocaram uma reação inesperadamente forte. Ela parou abruptamente, o rosto uma mistura de choque e vergonha, exigindo saber o que ele tinha acabado de dizer e questionando por que ele diria simplesmente bom dia. Enquanto o surto dela continuava, Kokonoi Sakurako apareceu, comentando secamente sobre como os dois estavam animados logo de manhã. Totalmente confuso, Yamamoto perguntou se havia dito algo estranho, mas Makoto insistiu que esse não era o problema. Ele mudou sua atenção para a recém-chegada, cumprimentando Sakurako também. Agora que o grupo estava reunido, ele sugeriu que partissem. O destino deles era um prédio robusto com fachada de pedra e uma placa de madeira que o identificava como a loja Yatsuguma. Lá dentro, Sakurako segurava sua nova arma, uma katana finamente trabalhada. Uma tela de status se materializou, revelando seu nome como Sakura Flash, uma tachi de 8 estrelas com estatísticas e habilidades impressionantes, incluindo uma misteriosa liberação de habilidade. A ferreira declarou com orgulho que era a melhor arma que já havia feito. Sakurako se maravilhou com a incrível classificação de 8 estrelas. Seu olhar se fixou na última habilidade listada, e ela se virou para a ferreira, Anaguma Yumi, para perguntar o que era a liberação de habilidade. Dando uma tragada em seu cigarro, Anaguma admitiu que a habilidade não era algo que ela havia forjado na lâmina. Ela teorizou que era uma propriedade especial concedida à espada especificamente porque Sakurako era sua portadora. Anaguma sugeriu que ela testasse em um boneco de treino, confirmando que pelo menos não era um debuff. Sakurako, no entanto, baixou a lâmina com um olhar de intensa concentração. Ela recusou a oferta, afirmando que não precisava. Com uma confiança silenciosa, ela simplesmente disse, eu gosto. Ela encara sua nova lâmina, com uma determinação feroz nos olhos. Com esta arma, ela pensa, talvez consiga finalmente arrancar a cabeça de um inimigo formidável. Haruisa Yamamoto, ao lado dela, nota a intensidade em sua expressão, murmurando o nome dela e comentando sobre seus olhos. Quando eles se viram para sair da oficina, a ferreira, Anaguma Yumi, chama o grupo, com um cigarro seguro frouxamente em sua mão. Ela explica que os 3 são seus clientes habituais e que seria uma grande perda perdê-los. Embora afirme não ser de se preocupar, ela lhes dá uma ordem severa e sincera, voltem vivos. Tocados por sua preocupação, Yamamoto e Makoto Azuzaki respondem com um sonoro e uníssono sim. Com um último aceno, a ferreira se despede deles. Já do lado de fora, Sakurako declara que tudo o que precisam fazer é terminar as compras. Yamamoto, energizado, cerra o punho e anuncia o destino deles, a masmorra de Shinjuku os aguarda. Com os preparativos concluídos, o trio se aventura pela entrada rochosa da masmorra, suas expressões uma mistura de determinação e expectativa. Mais adentro da caverna, eles são emboscados. Monstros gigantes parecidos com escorpiões os cercam, e o grupo entra em ação, Yamamoto com seu espadão, Azuzaki com sua própria lâmina e Sakurako avançando com uma lança. A batalha é intensa. O suor brota na testa de Yamamoto, e uma gota de suor escorre pela bochecha de Azuzaki enquanto enfrentam um ataque monstruoso.
Tendo sobrevivido ao ataque inicial, o grupo encontra um momento de descanso. Eles se reúnem ao redor de uma pequena fogueira em uma câmara cavernosa, aproveitando o momento para descansar e se recuperar antes de prosseguir. Yamamoto olha para a passagem escura à frente, contemplando o próximo passo. Ele inspeciona o vasto salão com pilares no 70º andar da masmorra e decide que é uma posição defensável. Ele anuncia ao seu grupo que eles acamparão ali por hoje. Reunido ao redor de uma pequena fogueira, ele verifica suas companheiras, observando que já estão há 2 dias dentro da masmorra de Shinjuku. Ele se vira para Asaki Makoto e pergunta como ela está se sentindo fisicamente. Ela admite que, embora nada pareça especificamente errado, seu corpo está um pouco pesado. Kokonoi Sakurako ouve e comenta que não é surpresa. A fadiga pode se acumular facilmente ao explorar uma masmorra do tipo caverna por um período prolongado. Ao ouvir isso, Makoto se desculpa, preocupada por estar atrasando o grupo. Yamamoto a tranquiliza rapidamente, insistindo que eles devem ir com calma. O bem-estar de todos os membros do grupo, ele afirma, é a prioridade número 1. Makoto levanta o olhar, aliviada com suas palavras. Sakurako acrescenta que o ritmo deles não está nada mal olhando para o fogo crepitante. Makoto diz baixinho que está feliz. Um momento de silêncio é quebrado por uma voz desconhecida ecoando do corredor. Ela anuncia que eles finalmente foram encontrados. Os 3 se viram bruscamente em direção ao som. Da escuridão surge outro grupo, liderado por um jovem confiante em armadura de placas. Os olhos de Yamamoto se arregalam em reconhecimento. A expressão de Sakurako endurece enquanto ela confronta o recém-chegado, exigindo saber o que Leon quer. Ele responde com um sorriso lento e presunçoso, perguntando retoricamente se o que ele quer não é óbvio. Num instante, correntes brilhantes irrompem do chão de pedra, envolvendo firmemente Yamamoto e Makoto. Ambos gritam, pegos completamente de surpresa e incapazes de se mover. Com seus alvos imobilizados, Leon fica ladeado pelos membros de seu próprio grupo. Ele abre os braços e se dirige diretamente a Sakurako, com a voz triunfante. Eu vim aqui para te buscar de volta. Ele esclareceu seu objetivo, que Kokonoi Sakurako se juntasse novamente ao seu grupo, os Cavaleiros Absolutos. Sua exigência foi ressaltada pela visão de Haruisa Yamamoto e Asaki Makoto, ambos ainda ajoelhados e presos pelas correntes mágicas. Ele então se dirigiu diretamente a Sakurako, apresentando seus termos com um sorriso confiante. Ele pouparia a vida de seus novos companheiros, mas apenas se ela concordasse em voltar e se juntar ao seu grupo. A ameaça pairava pesadamente sobre os 2 cativos. O rosto de Makoto estava marcado pelo medo, enquanto Yamamoto apenas conseguia encará-lo, com a mandíbula cerrada de fúria impotente. A resposta de Sakurako estava carregada de desprezo. Ela o acusou, Leon, de ter caído tão baixo. Ele rapidamente refutou a acusação, insistindo com um sorriso forçado que estava apenas pensando no melhor para ela. Ele insistiu, seu tom se tornando persuasivo e elogioso. Declarou que uma mulher bonita e forte como ela deveria ser acompanhada por um homem igualmente forte e belo, um homem como ele. Sua mão enluvada se estendeu em direção a ela em um gesto de convite. Ele acrescentou que os 2, lado a lado, ficariam muito melhores em frente às câmeras, revelando uma preocupação com a percepção pública. Ela recebeu seu apelo com frio desdém, comentando que as aparências eram tudo com que ele sempre se importou. Em seguida, ela o atingiu em cheio, aconselhando-o a treinar mais para que seus joelhos não fraquejassem diante de um ogro Ashura novamente. Suas palavras o atingiram em cheio. Leon recuou, seu rosto se contorcendo de raiva enquanto gaguejava uma defesa, gritando que a retirada daquela vez foi apenas porque lhes faltavam os suprimentos necessários. Sua explosão defensiva se transformou em um rugido de autoengrandecimento. Ele proclamou que, com seus preparativos atuais e perfeitos, os chefes de andar não eram nada para ele. Sua voz ecoou pela câmara enquanto ele se declarava o mais forte. Seu rugido defensivo ecoa pela câmara de pedra, mas Haruisa Yamamoto permanece em silêncio, olhando para cima do chão rachado onde está amarrado. Perto dali, os 2 companheiros de Leon, uma maga e um homem em trajes clericais, observam o tenso impasse com expressões de profunda preocupação. A maga, identificada como Megumi Katori no nível 96, percebe que qualquer tentativa de usar uma habilidade de domar é impossível, ela não tem SP nem tempo. Seu companheiro, Jizan Lee, um guerreiro de nível 90, observa que todos os presentes são de um nível excepcionalmente alto. De sua posição vulnerável, Yamamoto avalia o desequilíbrio de poder. Ele entende com uma certeza sombria que, se uma luta começar agora, não terminará bem para ele, Sakurako ou Makoto contra Leon e seus formidáveis membros de equipe. Leon o ignora, em vez disso, direcionando um ultimato estrondoso a Sakurako. Ele exige saber a escolha dela, ela permitirá que seus 2 novos amigos morram ou voltará para ele. Embora ainda acorrentado, Yamamoto se prepara, resolvendo que precisa tentar algo. Ele ergue o olhar para Leon, sua voz cortando a tensão. Você é uma vergonha, diz ele sem rodeios. Um insulto pega Leon de surpresa, sua postura agressiva vacila por um momento antes que seu rosto se contorça em um sorriso condescendente enquanto pergunta o que Yamamoto quer dizer. Yamamoto continua seu ataque verbal, questionando como Leon pode se dizer o mais forte quando está visivelmente tremendo de medo pela perda de um único membro da equipe. A acusação apaga o sorriso do rosto de Leon, deixando-o momentaneamente sem palavras. Ele se esforça para ficar de pé, as correntes chacoalhando ao seu redor.
Ele continua, afirmando que se Leon fosse verdadeiramente o mais forte, teria desafiado o ogro Ashura com sua equipe atual. A verdade da declaração atinge um nervo, e Leon grita furiosamente para que ele se cale. Implacável, Yamamoto faz uma última e cortante pergunta, sem Sakurako por perto, o que exatamente Leon pode realizar sozinho? A questão paira no ar, fazendo com que os novos companheiros de Leon observem com expressões preocupadas. O rosto de Leon escurece, suas feições obscurecidas pela sombra enquanto a raiva o consome. Ele encara o homem amarrado, pensando consigo mesmo que a verdade é que Yamamoto é incrivelmente fraco. Sua compostura se estilhaça completamente enquanto ele grita por silêncio. Mas Yamamoto desfere o golpe verbal final, declarando que essa fraqueza é precisamente por isso que Leon precisa de Sakurako, para que ela possa derrotar o chefe por ele. Sua raiva transbordando, ele avançou, esfaqueando Aruiza Yamamoto no abdômen. A lâmina afundou na carne, mas o ferimento não foi profundo. Perto dali, Aizaki Makoto gritou o nome de seu companheiro em horror enquanto Yamamoto olhava para a espada saindo de seu flanco, sua expressão uma mistura de dor e choque. O ato de violência imediatamente chamou a atenção de seu grupo. Kokonoi Sakurako, com uma expressão fria e ameaçadora, moveu-se para intervir. Ela o chamou de desgraçado, sua voz baixa. Leon recuou, implorando para que ela esperasse, um vislumbre de medo em seus olhos enquanto os outros membros de seu grupo, Megumi Katori e Jizanli, observavam o confronto se desenrolar com apreensão. Ele, no entanto, permaneceu desafiador apesar da lâmina em sua barriga. O suor brotou em sua testa enquanto ele olhava para seu captor, sua voz tensa, mas firme. Ele questionou o que havia de errado, perguntando se Leon realmente acreditava que um golpe tão superficial seria suficiente para matá-lo. Ele continuou seu ataque verbal, declarando que, se essa era toda a extensão do poder de Leon, não era de se espantar que ele não conseguisse vencer um chefe de andar. As palavras o atingiram em cheio. O rosto de Leon se contorceu de raiva, e ele rosnou, chamando Yamamoto de pirralho insolente. Ele se inclinou, gritando que Yamamoto não passava de um refém, vivo apenas por seu capricho. Sua voz atingiu um tom febril enquanto ele tentava desesperadamente reafirmar seu domínio. Ele berrou, questionando se Yamamoto realmente achava que ele não poderia desafiar o chefe sem Sakurako, proclamando-se o guerreiro mais forte do mundo. Yamamoto respondeu à explosão com um desafio calmo e cortante. Ele disse a Leon para provar, ali mesmo. A declaração pairou no ar, um contraste gritante com as alegações frenéticas de Leon de que ele poderia conquistar uma masmorra a qualquer momento que quisesse. Ele então estabeleceu os termos precisos de seu desafio, derrotar o chefe do 90º andar, o ogro Ashura, sem qualquer ajuda de Sakurako. Ele finalizou sua proposta, afirmando que se Leon conseguisse realizar tal feito, ele o reconheceria e, em troca, Leon poderia ter Sakurako. Ele observou enquanto Leon Kanzaki lutava com o peso do desafio, o jovem resmungando para si mesmo sobre a impossibilidade de derrotar o ogro Ashura. Internamente, Yamamoto concordou, uma gota de suor escorrendo por sua têmpora enquanto pensava que a tarefa era de fato impossível. A dúvida do jovem, no entanto, rapidamente se transformou em desafio. Ele rejeitou a noção de impossibilidade, gritando que para ele nada era impossível. Com um rugido, ele declarou sua intenção de derrotar o ogro Ashura e provar que era o mais forte, marcando seu voto ao cravar a espada no chão de pedra a centímetros do pé de Yamamoto. Ele ordenou que Yamamoto ficasse onde estava. Tendo feito sua declaração, Leon se virou para sair com seu grupo. Seus companheiros, Megumi Katori e Jizanli, o seguiram pelo corredor de pedra. Jizanli os apressou, embora sua voz contivesse uma nota de incerteza. Enquanto seus passos se distanciavam, a força que mantinha Yamamoto de pé finalmente cedeu. Ele desabou de bruços na pedra fria, as correntes que o prendiam chacoalhando com o impacto. Um único pensamento cansado cruzou sua mente, ele deveria ao menos ter pedido que removessem as correntes antes de partirem. Caído indefeso no chão, ele ouviu o som agudo de uma lâmina sendo sacada. Kokonoi Sakurako estava sobre ele, sua katana já em movimento, cortando os elos de metal que prendiam seus braços. Com seu último pingo de força, ele conseguiu proferir uma palavra de agradecimento em voz baixa. Imediatamente após ser libertado, Aizaki Makoto se ajoelhou ao seu lado, com a voz cheia de pânico enquanto gritava seu nome. Sacudindo gentilmente, ela perguntou freneticamente se ele estava bem e se precisavam usar uma poção, implorando para que ele não a afastasse. Ele conseguiu dar uma risada fraca, segurando um frasco de poção. Sakurako o observava, com uma expressão séria. Ela o repreendeu, afirmando que provocar as pessoas de forma tão desnecessária e imprudente era ruim para o coração dele. As palavras dela levaram a uma pergunta de Aizaki Makoto, que havia se afastado. Ela gritou, perguntando se a provocação a Leon tinha sido intencional. De sua posição sentada contra um pilar, Yamamoto confirmou calmamente que sim. Ele detalhou sua estratégia, explicando que queria evitar uma luta em grande escala. Seu objetivo principal, admitiu ele, era garantir que ninguém se machucasse, e ele acreditava que sua aposta era a melhor maneira de conseguir isso. Sakurako concordou com ele, reconhecendo que ele de fato escapou do confronto com ferimentos que uma simples poção poderia curar. Enquanto falava, seu rosto permanecia impassível. Yamamoto começou a adicionar uma ressalva ao seu sucesso, parando com um simples mais. Ele escuta enquanto Kokonoi Sakurako o adverte, com as mãos na cintura. Ela afirma categoricamente que não é bom ele assumir riscos tão grandes sozinho.
Aizaki Makoto concorda rapidamente, lembrando a Ruisa Yamamoto que ele mesmo havia declarado que a segurança de todos era a principal prioridade deles. Ele a encara com uma expressão séria, ressaltando que ele também faz parte desse todos que ela acabou de mencionar. O homem abaixa a cabeça, cedendo ao argumento delas. Ele admite que elas estão certas e oferece um simples pedido de desculpas enquanto as duas mulheres o observam. Ele então explica seu raciocínio, afirmando que pensava ser o trabalho do chefe proteger seus subordinados. Como líder do grupo, ele se considera o chefe delas. Ele olha para elas, admitindo que, embora pareça estranho dizer em voz alta, sentiu orgulho por ter conseguido protegê-las. A expressão dela muda para uma de incredulidade. Ela exige severamente que ele nunca mais faça algo tão imprudente, e ele rapidamente se desculpa, prometendo que não o fará. Ela vira de costas para ele, afirmando em voz baixa que é o trabalho de um irmão mais velho proteger sua irmã mais nova. Contanto que Sakurako esteja segura, ela reflete, isso é o suficiente para o irmão mais velho dela. O comentário enigmático dela deixa Yamamoto confuso. Com um pequeno sorriso de quem sabe das coisas, ela se vira de volta e diz a ele que ele é, verdadeiramente, um homem muito estranho. Ele se desculpa rapidamente, explicando que sua declaração anterior foi algo dito no calor do momento. A conversa é então interrompida por Makoto, que pergunta, preocupada, se existe a chance de Sakurako ter que deixar o grupo deles. Sua expressão endurecendo com determinação, Aizaki Makoto declara que, se a situação exigir, ela resistirá com todas as suas forças. Haruisa Yamamoto observa, atônito, mas Kokonoi Sakurako apenas sorri. Ela os tranquiliza para não se preocuparem, afirmando com confiança que seu lugar é bem ali, no grupo de Haruisa. Com a atenção dissipada, o grupo chega a um acordo. Eles descansarão por hoje, amanhã, todos darão o seu melhor juntos. Ele ouve a decisão unificada delas, e um sorriso leve e seguro se forma em seu rosto. Sua confiança em sua equipe está restaurada. Em outro lugar, o explorador Leon Kanzaki encara seus próprios companheiros com um sorriso de canto confiante. Bem, então, ele anuncia, hora de se juntar ao grupo. Seu grupo está pronto em uma entrada. Enquanto se preparam para partir, um observador lhes deseja uma viagem segura, admitindo sua inveja. De dentro, outra voz grita para que simplesmente prossigam, pois não podem ter muitos lançamentos